realmente Santista, eu passo a palavra ao André Azenha, que é o responsável por esse evento e convidou a gente a fazer parte dele. Curso de multimídia e os 3 professores. Legal, boa noite, pessoal. Quero ver quem é aluno aqui do curso, levanta a mão. Tá, quem não é? Não é ex-aluno, só aluno. Legal. Eu queria agradecer primeiro a Márcia, ao Bar e o André por terem topado participar desse bate-papo. Dizer que é um prazer trazer um evento que aborda a cultura em Santos aqui para o Cinepúblico, que é um lugar que eu sempre fui fã. Admiro muito o trabalho do Eduardo também, que coordena aqui o Cinepúblico, que é uma instituição que... que tem uma história muito legal aqui, voltada para o audiovisual aqui da cidade. Todo mundo está com o papelzinho para o sorteio aí. No final a gente vai sortear uns livros, par de ingressos do Rox e uns vales de DVD da Vídeo Paradiso. Tá? Bom, hoje é o 6º dia. Essa programação é uma programação voltada para discutir a cultura em geral na região. Semana passada a gente fez de cinema no Sesc, teatro lá no Holiday, produção cultural no Sesc também. Na sexta foi artes plásticas, no sábado foi jornalismo e crítica cultural. E hoje, quando eu conversei com a Márcia, ela sugeriu a gente abordar design, ilustração e infografia. Acho que é o bate-papo mais focado e também voltado para o mercado de todos que a gente está organizando nessa programação. Lógico que, como tem bastante gente que também não é aluno, eles vão dar um foco um pouco mais geral também do que acontece. E para começar, eu acho que eu não preciso detalhar o trabalho de vocês. Os 3 são professores aqui do Santa e desenvolvem trabalhos especiais aí voltados para ilustração, design. O Bar foi chargista no tempo da Tribuna, hoje colabora com o Jornal da Orla, com o Santos. A Márcia também, enfim, todo mundo é multimídia, atua em várias áreas aí de forma muito legal. Eu estava conversando com eles aqui antes, então para começar já esse bate-papo com um pouquinho de pimenta, assim, eles me falaram que Santos não tem um mercado de design e ilustração e o que é feito aqui é muito ruim. Então eu queria saber deles por quê. Inclusive na área cultural, vocês estavam me falando que até o que é feito voltado para livro e filme não tem uma qualidade que poderia ser elaborada. Então, quem quer falar? A Márcia, quem vai começar? A Márcia, primeiro a senhora. Mas por que, Márcia? Por que isso na nossa cidade, que é considerada tão decrescente? Por que nessa área não tem? É que eu estava ajudando ali, tá? Bom, a gente até, quando a gente propôs esse debate, justamente pegar 3 profissionais, cada um de uma dessas áreas específicas. Então, eu vou abordar mais a área do design gráfico, a área de ilustração e o André a parte da infografia. E é uma coisa que nós conversamos muito, às vezes, quando nós estamos juntos. Ontem, na palestra que nós tivemos ontem aqui, com a presença de um profissional conhecido no Brasil, faz até trabalhos para o exterior também na área de design, a gente tocou nesse assunto com ele, conversando depois, né, nós dois, que em Santos realmente, até uma coisa que muitas pessoas podem não gostar de ouvir a gente falar isso, mas é verdade. A gente está falando de design gráfico, nós não estamos falando de publicidade. A gente está falando de design. E design, não existe mercado em Santos de design. Ninguém faz design em Santos. Existem agências de publicidade que têm um pessoal que trabalha com design. Agora, estúdios de design, especificamente design gráfico, não tem. E aí, não tendo esse estúdio de design, e algumas pessoas podem falar assim, mas na minha agência, na agência tal, tem um núcleo de design. É completamente diferente, até conversei ontem com o André Stolarski sobre isso também, que é completamente diferente de você ter um nicho, você tem uma agência de PP e você tem um nicho que vai trabalhar com direção de arte, com design. Eles vão trabalhar num modo de pensar completamente diferente do modo do ser designer gráfico. E isso é uma falha muito grande na cidade. Por que eu acho que é uma falha muito grande? Até o que eu comentei com o André aqui um pouquinho antes. Eu trouxe um material para mostrar, para ilustrar, que não vou ficar falando desse material, mas mais para vocês verem a diferença que eu vejo nesse olhar para o design gráfico santista e porque existe aí fora e poderia ser existir aqui. Só não existe por causa de uma culpa dos dois lados. Uma culpa dos clientes e uma culpa dos profissionais que já existem ou que se mandaram ou que estão aqui e que acabam sendo moldados pelas agências de publicidade, que é onde acabam esses profissionais, e você acaba não trabalhando essa área especificamente. A minha formação é específica em design gráfico,
é a minha paixão, né? Me formei em design gráfico em 89. Então eu fico muito doída quando eu vejo, por exemplo, gente que é boa falar, estou indo embora, estou em São Paulo. Porque aí esse mercado nunca cresce, né? E é bacana falar isso, por exemplo, para alunos e alguns ex-alunos que estão aqui, porque se vocês podem fazer design aqui, né? Só que para isso vocês têm que meter a cara, vocês têm que correr atrás e vocês podem ser os únicos, serem os primeiros, e isso vai ser muito bom, né? E a dócida disso em relação ao mercado cultural, por isso que eu acho importante a gente falar isso quando fala de mercado cultural, é porque você vê, ontem mesmo nessa palestra, muitos clientes dele, do André, eram assim, do André não, o André que estava com o Estolás, da Tecnopop, os clientes dele eram totalmente culturais, né? Ele faz, por exemplo, toda a ambientação, a gente fez várias ambientações do Museu da Língua Portuguesa, Machado de Assis, Oswald de Andrade, ele que fez aquela ambientação, para quem foi lá sabe o que é. Ele que faz a identidade visual, fez. Bienal de Arte de São Paulo, a identidade visual, né? CD da Maria Rita, que ele mostrou, por exemplo, ontem da Maria Rita, do Paralamas, mas faz também pelos Hermanos, assim como faz cartaz pelos Hermanos. Então, quer dizer, a cultura é um prato cheio para quem trabalha com design gráfico, né? E se você gosta de cultura, é mais ainda, né? Só para vocês terem uma ideia, eu desde que eu me formei, antes de me formar, até hoje, depois que eu assumi a coordenação aqui, eu parei um pouquinho, só trabalho para quem eu quero, escolho assim, mas eu já fiz, por exemplo, uma média de 70 livros. Eu já editorei 70 livros, capa, miolo e produção, né? De todos os tipos que vocês possam imaginar. Mas quem são essas pessoas? Para algumas pessoas de São Paulo, poucas pessoas de Santo e poucas que acreditam que precisa de um lugar diferenciado para a editoração de um livro, quando você fala em design gráfico. As pessoas costumam falar diagramação. Diagramação é outra coisa, é outro mundo, é outro território. Aí você diagrama um livro e o livro fica feio. Faz um design gráfico de um livro, você vai ver o seu livro dar certo, né? Então, Santos é um celeiro de artistas, sempre foi, né? Desde que eu era pequena, né? Meu pai, o Alexandre conhece meu pai, conheceu meu pai? Ele viveu fazendo Super 8, era da época do Cine Super 8 em Santos, ganhou vários prêmios com Super 8, então eu cresci vendo o filme Super 8, minha mãe era amiga do Bruno Marcos, né? Então, quer dizer, eu cresci nesse ambiente, sei que Santos tem um ambiente cultural muito forte. E uma coisa que sempre me incomodou é não ver o movimento cultural santista bem representado visualmente. E aí me desculpem as pessoas que conhecem ou que estão próximas às pessoas do movimento cultural santista, eu sei que tem algumas aqui, tem algumas que até me conhecem e sabem que eu falo isso já de outros tempos. Não tem. Isso eu digo assim, até escrevi um artigo há pouco tempo no site Mediativo aqui de Santos, falando isso, eu afirmei que não existe. Não tem um movimento teatral, um grupo teatral, nada em Santos que faça uma boa identidade visual, que saiba fazer um design gráfico para sua peça em cartaz. Não tem, né? Você faz um evento de cultura, uma grande exposição, até nesse meu artigo eu falo, a única que se salva é quando são feitos no SESC, porque o SESC é o SESC, né? O SESC tem uma rigidez, um padrão, uma rigidez, até o próprio Salão de Ano foi feito lá, e a gente teve que passar várias vezes por ele para poder encaixar, feito pelo Paulo Caruso, e mesmo a estética do desenho feito pelo Paulo Caruso teve que passar pelo crivo do SESC. Então eu até comento que os eventos feitos no SESC são impecáveis. Agora, se a gente for dar uma olhada nas outras grandes exposições boas que tem, porque eu repito, a gente tem artista bom de teatro, de cinema, a gente tem bons escritores, a gente tem tudo. A gente tem escolas de teatro boas, por exemplo, Tescom, né? Tem tanta coisa boa, e por que essas pessoas não representam visualmente? E aí o problema acaba sendo, quando eu digo que é dos dois lados, primeiro, não sei porquê, isso é um caso para se pensar, até eu acho que a gente tem que comentar mais isso, para que vocês, que são jovens, e nós já estamos mais passados, né? O André ainda mesmo. Ainda sou jovem. Nós dois aqui estamos um pouquinho passados. Enfim, vocês ainda têm a chance, né? Somente vocês que estão se formando aqui e outros que não necessariamente se formando aqui, mas de abraçar essa causa, né? Porque material bom a gente tem, né? E eu, pelo menos, eu fico triste, muito triste, assim, eu fico mesmo. Quando eu estou sozinha, eu fico chateada de não ter alguém do meu lado para comentar sobre isso. Eu vi uma peça de teatro que eu amei e eu não quero nem passar pelo cartaz porque me dói na vista, entendeu? Ou então um cartaz
Eu sou radical mesmo para falar, eu acho isso. Nem os festivais que tem apoio de lei de Rouanet. Nem os festivais que têm apoio de Rouanet. Nem as peças que tem. Porque assim, não é questão. E aí é que está a grande diferença. A questão não é a grana. Né? Porque com o mesmo dinheiro você faz um cartaz lindo e você faz um cartaz péssimo. O dinheiro que você vai imprimir um cartaz colorido é o mesmo. Né? O que não existe o costume aqui é de você pagar para alguém que tenha estudado para fazer esse design desse cartaz. Né? Então, infelizmente, isso o Bar acho que vai comentar na área dele também, a infografia é uma área mais nova, ainda não chegaram, ainda as pessoas a gente não fala tanto isso. Mas quantas vezes a gente comenta que alguém liga pra gente e fala, quanto você cobra fazer um desenho aí? Isso quer matar a gente, entendeu? Aí então olha para uma coisa que a gente cria e fala assim, cria um logotipo pra mim, Márcia, quanto tempo você precisa? E olha, isso sendo boazinha, né? Porque a gente sabe que tem um designer, o The Best do Brasil ou do mundo, quase que ele fala que demora 6 meses para apresentar um logotipo. Para mim são 3 meses, pelo menos para apresentar uma ideia e um projeto. E as pessoas, pô, mas 3 meses para você fazer um desenho? Aquela frase que existe muito na internet, meu sobrinho faz igual. Eu peço dele desenhar uma bolinha com uma carinha e faz. Então, quer dizer, essa preocupação totalmente errada, infelizmente, ainda existe muito aqui. Por culpa dos dois lados. Né? Por culpa de não ter um profissional que peite, que firme na sua ideia, fala, não, são 3 meses, não, meu valor é esse, se você quiser faz, se você não quiser, tchau. Né? E por culpa daqueles que vão embora porque vão acreditar mais lá fora. Quanto mais pessoas forem embora, né, menos a gente fortalece o mercado aqui de Santos. Né? Então, quando algum aluno comenta comigo essa questão, né, ontem ainda o André Stolarski, que esteve aqui, a gente tomando café, ele perguntou para mim por que eu não fui para São Paulo. Né? Aí muitas pessoas perguntam, mas por que você não foi para São Paulo? Você teria um mercado, outra coisa lá. Eu falei, primeiro que eu quero acreditar no mercado da minha cidade, eu quero valorizar o mercado da minha cidade, e o que eu puder fazer dentro daquilo que eu acredito aqui, eu prefiro. Né? Se todas as pessoas boas daqui, que nem a gente no curso de multimídia, forma uma série de alunos que com certeza eu indicaria para trabalhar com design gráfico. Se essas pessoas falarem tchau, estou indo para São Paulo, o que a gente vai ter aqui? Né? Então, por isso que a gente não tem esse mercado de design. Nós não temos design, nós temos designers que vão trabalhar e a gente de publicidade viram publicitários. E é outra linguagem, é outra conversa. Vocês vão perceber pela diferença de alguns materiais que eu trouxe rapidinho para mostrar para vocês. Né? Desde a diagramação também é costume, mas desde o design, diagramação do livro mais simplesinho, até um cartaz que você poderia gastar o mesmo valor de impressão, né? A diferença de você ter um profissional que vai pensar no visual. Né, que vai se preocupar desde com a tipografia menorzinha que seja, com o espaço em branco que existe na hora de você dobrar um livro, com o papel que isso vai ser impresso. Né, essa preocupação é uma preocupação que o designer se forma para isso. E que em algumas outras profissões isso é aprendido de uma maneira meio que assim, vai assimilando. Né? Não existe assim, no caso da minha formação, 4 anos, você tiver aula de cor, 4 anos, tipografia, 4 anos, design de livro, 4 anos. Né? Então você tem essa formação específica. A gente não tem aqui 4 anos de curso, tem 2, mas a gente junta tudo e vocês sabem quanto vocês penam para fazer às vezes 12 trabalhos por semestre que a gente passa na área de design gráfico, para aumentar esse olhar. Né? Então eu acho que essa diferença existe. Né? E essa preocupação deveria ter, porque eu realmente fico com muita pena, eu fico com dó assim. Eu já cheguei a me oferecer, quando eu vejo que a pessoa fala assim, há muito tempo atrás, eu já não faço mais. Deixa eu fazer para você? Quanto que você pagou para esse fulano fazer? Tanto, olha, eu gosto tanto do projeto que eu falo, eu faço para você pelo meu preço, sabe? Mas aí fica aquilo, mas aqui é conhecido, é amigo. A mesma coisa que você pensar, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma peça de teatro, vai fazer um filme, você não vai chamar o teu sobrinho só porque ele é teu sobrinho e ele é um péssimo ator e vai estragar o teu filme que você ganhou uma grana danada. Se você não faz isso pro teu filme, se você não faz isso pro teu dente, se você não faz isso pra tua casa, eu vou contratar o Joãozinho lá, que ele sabe pôr um tijolo em cima do outro, vai lá montar minha casa. Você não vai fazer isso? Por que você faz com aquilo que te representa visualmente? Né? Então eu acho que Santos mesmo, de uma maneira geral, contado no dedo, assim, e eu acho que se contasse eu teria um dedo só para contar alguma coisa, um lugar, que eu não quero citar nomes, mas um lugar específico que faz alguma coisa boa na parte de design gráfico, só um. O resto eu acho que precisa aprender a olhar o design gráfico, precisa dar a devida importância para aquilo que você é visualmente falando, né, para te representar.
Porque assim, você pode ter uma peça de teatro que teus amigos vão ver, que vai fazer um sucesso, todo mundo vai lá te ver, mas eu faço um cartazinho lá, que eu vou gastar, faço uma coisa bonitinha. Às vezes o cartaz que você vê uma coisa, a peça é outra completamente diferente, uma coisa não representa a outra de jeito nenhum, né? E você não pensa que você pode ficar feliz, não, mas tô lá com casa cheia, eu lotei o municipal todas as noites. Mas se você tiver uma preocupação maior com o teu visual, né, com aquilo que você está representando, você pode fazer com que as pessoas fora de Santos acreditem em você. Porque o problema é que as pessoas acabam pensando só em Santos, o que é feito aqui, o que existe aqui. Né? Mas se eu tiver uma exposição grande, que eu vou fazer, sei lá, na Cadeia Velha, na Estação Valongo, em qualquer outro lugar aqui no Sesc, tem que passar pelo crivo deles, em qualquer lugar, e eu fizer isso muito bem feito, a visibilidade que eu vou ter no país, e quem sabe até fora, é muito maior do que se eu ficar fazendo uma coisinha, dou lá para o meu conhecido que faz um desenhinho, sabe fazer, faz uma ilustraçãozinha, faz um cartazinho mais ou menos, e aí eu não vou para frente. Então eu acho que deveria existir, estou falando demais, deveria existir a cultura de se entender que quando eu vou fazer um projeto de cartaz, eu tenho gasto com a gráfica, tá? Que normalmente é o maior. Gráfica é uma grana, quem trabalha com impressão sabe quando você gasta com a impressão, né? Você tem que entender que nesse valor que você vai gastar com a tua impressão, você tem que destinar um valor para o profissional que vai criar a sua arte, né? E entender se esse profissional é um publicitário, porque às vezes a sua necessidade é um publicitário, ou é um designer, ou você precisa de um designer gráfico para criar o teu material. E entender que isso, as pessoas entendem isso como gasto, como prejuízo, como despesa, né? A gente vê muita gente falar isso, né? É um prejuízo, é uma despesa que eu vou gastar, porque você não vai gastar, você vai investir. Você vai investir para que você possa colocar isso daí e isso ser divulgado. Eu mesma sou uma pessoa e conheço muitas pessoas assim, né? Que só de você olhar o cartaz, só de você olhar a capa de um livro, quem nunca fez isso? Você olha a capa de um livro e fala, será que isso é bom? Né? Porque a capa, e às vezes o livro é ótimo, mas a capa é ruim, mas o papel é ruim, mas a impressão é péssima. Né? Ou você vê um cartaz e fala, nossa, eu não vou ver isso nunca na minha vida. E a peça é boa. Isso já aconteceu comigo. A gente fala, não, Márcia, vai ver, vamos lá comigo ver. E eu vou ver e falo, nossa, que coisa boa. Que cartaz horrível. Como é que alguém vai acreditar nesse projeto, vai vender esse projeto para frente se você não tem essa cultura de pensar na arte gráfica? Posso mostrar umas coisinhas rapidinho que eu trouxe? Quer que eu mostre? Não. Eu juntei algumas coisas, alguns nomes, que nem, por exemplo, eu peguei só de duas áreas, são duas áreas, digamos, que eu gosto mais, né, como eu falei, eu trabalho com design editorial desde que eu me conheço profissional, antes mesmo de me formar na faculdade, já fiz uma série de 70 livros. Poucas pessoas sabem, todo mundo conhece o Prêmio Jabuti, mas poucas pessoas sabem que o Prêmio Jabuti premia capa e projeto gráfico. Né? Será que alguém aqui já se importou em olhar quais são as capas que ganham os Prêmios Jabuti cada ano? Né? Quais são os projetos gráficos que ganham prêmios bons cada ano? Quais são as grandes editoras e por que elas são grandes? E às vezes, você vai falar, mas é uma cara você fazer um livro com a Kozak Naif, por exemplo, uma das que ganha muitos prêmios. Mas você pode criar esse projeto gráfico. Às vezes você gasta o mesmo dinheiro na impressão, só que você não tem um cuidado visual. Essas capas são todas capas finalistas do Prêmio Jabuti, do último, né, agora do ano passado. Eu gosto de todas. Tem uma que foi a que venceu, que aliás é que está com a qualidade mais fraquinha nessa reprodução. Mas alguém chutaria? Qual que vocês acham que ganhou? Quem quer chutar aí? É invisível. Como é que você sabe? Só porque eu falei da qualidade. Exato. Invisível foi a que ganhou o Prêmio Jabuti de melhor capa. Né? E ganhou um prêmio bom, quer dizer, para quem tem pessoas especializadas em capas de livro, especializadas em projeto gráfico de um livro. Né? Todas são ótimas. Ganhou aquela, aí tem capas, por exemplo, do Kiko Farcas, tem capa da Elaine Ramos, que é da Kozak Naifes lá do Kiko Farcas, Polândia da Elaine Ramos, que é da nossa editora. Né? Então, quer dizer, você vê, tem capa aqui que é uma cor, que é o preço mais barato de impressão, é uma cor, preto e branco, essa do navio aqui. Tá? Aí a mesma coisa é uma cor, aquela do
textos clássicos de design gráfico, é uma cor. O papel é branco, a tinta é rosa. Aquilo ali é uma retícula, ou seja, é uma graduação. Né? Então, quer dizer, não precisa ser uma capa mirabolante cheia colorida para você fazer uma coisa boa. Basta você ter um profissional especializado que vai fazer isso bem feito. Aqui exemplos de projetos gráficos. Né? Projetos gráficos premiados também como os melhores. E o que ganhou foi esse do Teodoro Sampaio. É difícil a gente conseguir ver um projeto gráfico aberto na internet, né? Mas eu achei, aqui em Santos, por exemplo, às vezes você oferece um trabalho desse, as pessoas acham estranho, não pensam de uma maneira mais visual. Aquele lá bonitinho, cheio de pelinho, lá é sobre teatro do absurdo. Estou tentando achar para comprar, ficou entre os finalistas do Prêmio Jabuti. Vocês sabiam que o Prêmio Jabuti premia capa e projeto gráfico? Tá vendo? A gente só pensa naquilo, né? Esse aqui é o problema. Você vai pensar o quê? No texto. Que é lógico que o prêmio maior é o texto. Não estou nem dizendo o contrário. Mas o que faz o texto ser agradável? Põe esse texto maravilhoso no papel, com uma letra péssima e apertada. Quem é que vai ler, vai ter prazer de ir para a cama com esse teu livro e ler e ficar horas lendo? Aqui alguns exemplos de projetos gráficos também premiados. Essa é do mais de fora, essa moça, né, do consórcio. Você vê, o projeto gráfico interno é uma cor. O livro normalmente dentro, alguns livros de artes, não, mas por exemplo, ele é todinho em uma cor. Agora a preocupação com as margens, com o espaçamento, com a entrelinha, um rebuscamento que você vai ser criar um recurso em volta que vai dar um lado mais criativo. Por que não se pensa isso no mercado santista? Por que a gente só vê isso em São Paulo, que é o grande núcleo de criadores de design em São Paulo? Eixo Rio-São Paulo, são os grandes criadores nessa área. Por que a gente não tem aqui? Por exemplo, esse Para Gostar de Ler, eu lembro que eu li na escola, quase todo mundo lê, né, Para Gostar de Ler. Eu tinha essa versão aqui do Pintinho, aqui no livro antigo. Eles remodelaram todinha. É lógico, tem que acompanhar o mundo, acompanhar a evolução, as crianças mudam, os adolescentes mudam, então muda a tipografia. Olha o quanto de espaço em branco existe entre uma página e outra. Aquelas páginas da direita são 2 páginas abertas. Olha quanto espaço existe livre, né, para você ler. Né, o quanto isso é pensado, isso é trabalhado. Eu não posso simplesmente jogar o texto ali. Né? Novamente, em Santos não se pensa assim. Não existe uma pessoa em Santos, com toda certeza da minha vida. Me desculpem quem conhece pessoas dessa área, não tem, ninguém pensa assim. Precisa se pensar assim, não pode ser só em São Paulo. Professor de linguagem, design editorial, curso de produção não, de isso. Com certeza que é ele. Eu estou falando de fora, né? Procura contratar alguém para fazer um livro aí. Muito difícil, né? Sem falar na parte gráfica de impressão. Eu, pelo menos, os livros que eu produzo, eu só imprimo em São Paulo. Eu faço um livro em Santos. Esse daí é um projeto do Kiko Farkas, que também a capa foi candidata a uma das melhores capas e o projeto gráfico também ganhou. Kiko Farkas é o nome. Lógico que você vai falar assim, mas eu nunca vou poder pagar um projeto do Kiko Farkas. Eu não estou falando que você tem que contratar um designer extremamente chiquérrimo que vai cobrar em dólar. Deve ser o caso dele, certo? Mas eu estou falando que tem, ainda mais aqui. Eu posso dizer pelo curso, pelas pessoas que a gente tem formado nesse curso. Eu vejo gente boa saindo daqui. E eu sinto dó de ver gente boa indo embora daqui. Então, se alguém aqui um dia quiser fazer um livro das pessoas que não são os alunos e quiser uma indicação, eu tenho gente boa para indicar. Mas que vai fazer o teu projeto bom, mas você vai ter que entender que você vai ter que pagar para isso. Mas você vai pagar no investimento, você vai pagar hoje, porque o teu livro vai ser muito mais bem visto daqui a algum tempo. Né? E outra área que eu acho, ainda essa daí é a Laine Ramos, que é da COSAC Naif. O trabalho mais recente dela é a Creminha, do tempo do design gráfico. Aquela série de livros lá, só livros de moda. Então você vê, cada livro tem a estética do assunto que ele fala. Né? Isso é importante. Agora, não adianta ter também uma designer maravilhosa e ter uma impressão péssima, um papel ruim e coisas que não funcionam. Né? Cartazes, né? Que é o que eu falo. Gente, esses cartazes são da Orquestra Sinfônica de São Paulo, certo? Como se fosse a Orquestra Municipal de Santos. Tentem lembrar os cartazes para divulgação das apresentações da Orquestra de Santos. Gente, o custo de impressão do cartaz que fazem aqui em Santos, da Orquestra de Santos, é o mesmo custo desse cartaz. Tem um ali que é baratésimo, é preto e branco. Tá? São todos do Kiko Farkas. Ele tem um projeto que chama Cartazes Musicais. Ele fez uma exposição só dos cartazes que ele fez para o Zésper. Quer dizer, é outra coisa você falar que vai ver. Isso não representa a orquestra de uma outra maneira? Não te dá uma outra intenção? Não chama até um público
mais jovem, mais moderno, que até pode ter um certo preconceito em ver música clássica, um jovem que tem preconceito com música clássica e vê um cartaz desse, olha isso da cadeira. Ele fala, eu vou. Né? Ele pode até não gostar depois, porque ele continua não gostando de música clássica, ou vai aprender a gostar, mas ele pelo menos vai. Eu estou representando bem aquela música, né? Ou se fosse teatro, aquilo que eu estou falando. Né? É a grande diferença do mundo de São Paulo para o mundo daqui. Cartazes de teatro, né? A gente tem uma história grande aí, por exemplo, aquele Morto Sem Sepultura, Eliphas Andreato, que é um dos grandes, para mim é o melhor cartazista na história do teatro brasileiro. Né? E você vê, um grande problema que a gente tem aqui em Santos é por que tem que ser a cara do ator, que é teu amigo, por que teu nome tem que estar gigante, por que você, que é diretora, tem que aparecer mais? Não é assim. É o conceito, é o que a peça representa, é a estética da sua arte. Né? É isso que a gente tem que representar. Né? Aqueles esquisitos lá de cima, principalmente esse do pé, são cartazes que têm conceito do prêmio que eles representam, no caso é o Museu da Casa Brasileira. Mas vocês veem mesmo esse aqui, câmera, né? O que menos chama atenção é o nome do ator, é o nome do diretor, não é isso, é o conceito, é olhar e falar, caramba, é a imagem que vem, é o conceito estético. E quando a gente fala em conceito, a gente fala de design, a gente não fala de publicidade. Publicidade a gente fala quando a gente quer vender, a gente quer vender aquilo, ser extremamente comercial. Em design a gente vende também, a gente vende conceito. E aqui esse daqui é do rapaz que escreveu aqui, do André Stolarski. Alguns projetos que ele fez, e me chamou muita atenção o projeto gráfico desse livro aqui debaixo das Drubal trouxe o trombone, ele fez também todos os cartazes, que são papéis baratinhos. Aquele papel ali é papel que você usa, papel de embrulho, né? Feito em silk screen. Né? Então, para vocês verem, quem conhece um pouco de impressão, papel de embrulho com silk screen. Isso é barato de fazer. Lembra disso? Né? O negócio é fazer bem feito, ter um profissional. O Miro que está aqui é cartazista antigo da cidade, essas coisas. Né? É a mesma coisa que nem o Miro, bom, sou uma fã do trabalho do Miro. Agora, uma coisa é você pegar o trabalho do Miro, sabe, dá uma ajuda a fazer ele ajudar a aparecer. Né? A gente tem que ajudar o trabalho de um ilustrador a aparecer. Esse é o trabalho do designer quando ele não trabalha com a sua ilustração. Eu vou pegar uma ilustração de alguém e vou fazer essa ilustração ser a bedeste lá do negócio, aparecer 1000 vezes. Né? Esse da Bienal do Lida de Arte, que foi um projeto feito por ele também, é o tipo de trabalho que diferencia bem, até para quem viu, passei para o pessoal do primeiro ano, diferencia bem o que é um trabalho de design e o que é um trabalho de publicidade. Com publicidade jamais chegaria nesse conceito da identidade visual da Bienal. Né? Então, isso é que falta, né? Você ter essa preocupação com o conceito, com a estética daquilo que você vai apresentar. Falei muito rapidinho, porque são 3 que tem que falar. Poderia falar mil coisas, mas na essência eu quis dizer isso. Eu acho assim, que se todos nós prestássemos mais atenção, sabe que vai ter um colega que vai fazer o teu CDzinho, né? Que nem a gente na eletiva de design, nós estamos produzindo um CD de uma banda que não tem grana. Procurou a gente da eletiva de design, nós vamos criar um projeto para ele, bacana. Né? Então, trabalhe nesse sentido. Fale para alguém, se você escutar alguém falar assim, pô, faz um desenho para mim, esgana essa pessoa, não é desenhinho. O cara aprende quantos anos que você estudou para fazer um desenho, Alexandre? Desenho? Pelo amor de Deus, 40, né? uns 30. Bem, Miro, você faz um desenho aí pra gente, assim, como quem faz o sobrinho pra gente? Né? Não é por aí. Teve um desenho lá na da hora. Entendeu? O cara falou, Vamos falar. para amanhã. Né? De que ano? Fiquei lembrando da Boca do Lixo, que eu frequentei aquilo lá quando era adolescente. Aí Felipe saiu lá. Vai Até falar, do Carlos Pinto, né? vai falar pro Milor, né? Que faz um desenho aí, Milor. Escreve um textinho aí, né? Era pouco, né? Isso aí. Agora tem que mandar um psicografar para ele. Uma grande perda, deve ter gente que nem sabe quem é o Milor. Ouve o Alexandre agora, você ainda colabora com veículos de comunicação daqui, colabora muito com a Tribuna, o Jornal da Aula, como é que tá para a parte de ilustração? Então, na verdade, eu sempre quis trabalhar com essa parte de desenho, né? Só que aí você acha assim, pô, na cidade, como você vai entrar no mercado em Santos, né? Trabalhar com desenho? E a primeira oportunidade foi justamente dentro da publicidade. Só que quando eu comecei em publicidade, em 87, era bem diferente do que é hoje. Inclusive na agência eu trabalhei com o João Gonçalves, não sei se você chegou a conhecer o João Gonçalves, ele é um pintor
né, aqui de Santos, que ganhou prêmio no concurso que tinha na cultura inglesa, expôs bastante também lá, e aí ele era artista plástico e foi para a publicidade. Então tinha uma outra visão do que seria isso. E ele me deu várias dicas, né, de como trabalhar, essa questão de ilustrar, de estudar a ilustração, né? E aí veio a oportunidade de trabalhar no jornal. E no jornal é que a gente acaba vendo como é que funciona o dia a dia de um ilustrador mesmo. E eu tive a oportunidade de conhecer outros ilustradores, né? Conheci o Siri, que hoje está no Diário do MABC, conheci o da Costa, né? Trabalha comigo, os meninos que estão lá agora também, lá na tribuna, conheci o Miro também, conheci o Moisés Legar, que não era ilustrador, mas que adorava ilustração. Então a gente conheceu bastante gente ligada à área da cultura, e a gente percebe assim, que para o ilustrador em Santos é complicado, porque é justamente isso que a Márcia falou. O que faz o ilustrador, né? Onde ele trabalha? Como é que ele vai ganhar, né, dinheiro? Como é que ele vai se sustentar? Na verdade, hoje fica assim, ou o cara ele trabalha, ele vai estudar publicidade, vai trabalhar publicidade, ou ele vai fazer outra coisa que não ilustração é hobby para ele, porque quando ele vai cobrar na realidade o valor devido pelo que ele estudou e o que ele sabe fazer, as pessoas tratam como se fosse um hobby dele, uma brincadeira. Então as pessoas acabam não levando a sério. Você também eu tive um estúdio de ilustração, a gente trabalhava só com ilustração. Eu consegui segurar as pontas durante 3 anos, não mais que isso, por causa dessa dificuldade dos clientes encararem nosso trabalho como um trabalho, né? A gente fez quadrinhos para São Vicente, para Santos, para Bertioga, teve contato diretamente com a Secretaria de Cultura, com o prefeito, né? Até a gente teve a oportunidade de conhecer o Mário Covas naquela transição em 2000, porque a gente fez o trabalho para São Vicente, né? Porque o Mauri Alves era secretário da Cultura, né? E a gente fez um quadrinho sobre o Martim Afonso, e ele foi lançado quando teve a troca de poder, né? Que São Vicente acabou ficando como capital do estado de São Paulo. E eu conheci o Mário Covas, a gente entregou a revista para ele, e foi uma oportunidade também de ver, de trazer outros desenhistas, outros ilustradores, assim, mostrar o trabalho dele, não trazer para o mercado, porque não existe o mercado aqui, né? Não existe. Existem oportunidades que aparecem e a pessoa acaba pegando. Por exemplo, agora o Paulo Cosentino está fazendo do Santos, né? Pintou uma oportunidade para o cara fazer aquilo lá. Conhece fulano, chama, vai e faz um mural lá. Mas só coisas esporádicas, sabe? Não tem essa coisa também da publicidade chegar e falar assim, pô, aquele rapaz desenha, vou chamar ele para fazer uma ilustração, um trabalho que nós estamos fazendo aqui. Pede às vezes para alguém da agência tentar esboçar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Pronome, por exemplo. O Milton às vezes me pedia ilustração, né? Tem que fazer uma ilustração para um anúncio que a gente está fazendo. Mas por quê? Porque eu trabalhava na tribuna e meu trabalho tinha visibilidade. Então também a gente tem esse problema, não existe um grupo de ilustradores ou uma forma de divulgar o trabalho dos ilustradores, não existe esse contato, os ilustradores se isolam, tanto porque desenhar é uma coisa bem solitária, né? Assim, não tem essa coisa de tá todo mundo ali, não é, você está desenhando sozinho, você está ali. E essa pessoa, o ilustrador, ele é meio tímido às vezes, né? Ele não é um cara que sai se expondo, né? Eu sou um caso à parte, assim, meio goiaba, assim, mostrando para todo mundo. Não tem essa vergonha, né, de mostrar o trabalho. Mas também a gente vai ficando velho, a gente vai falando, pô, já passei por uma porção de coisa, então vamos tocar em frente. Mas é triste isso, né? Porque não tem esse mercado. Eu conheci o Sérgio Williams, que está fazendo essa revista agora do Almanac, né, de Santos. Então, e o rapaz, o da Costa, está fazendo umas ilustrações para ele, né? Até tive a oportunidade de conversar com o Sérgio. Falou, pô, essa revista está legal, né? Tem umas ilustrações legais, tem um trabalho legal. Mas uma vez eu fui conversar com o Sérgio e aí dei valor para ele, né, do meu trabalho, e ele achou meio caro. E a gente acabou não fazendo nada. Mas eu não vou mudar o meu valor, entendeu? Não é assim, porque na verdade eu não estou cobrando a ilustração em si, eu estou cobrando o meu tempo. Porque hoje o que a gente tem de mais precioso, qualquer pessoa que tem aqui dentro, que está mais precioso é o tempo, né? Quanto você gasta, assim, o tempo que você vai aplicar naquele trabalho. Então eu não estou cobrando a tinta, não estou cobrando o computador, não estou cobrando nada disso, eu estou cobrando o meu tempo. Então se a pessoa não pode pagar o meu tempo, então outra pessoa paga. Então, sabe, a gente chega nesse ponto. Mas só que quem está começando e quem não conhece... Eu ia perguntar isso, quem está começando? Fica meio complicado, porque assim, não existe espaço, né? E aí quando aparece a oportunidade, a pessoa joga um preço baixo. Para ele tá bom, só que para mim ele acaba prejudicando, entendeu?
Porque, o meu preço, vamos supor, se eu vou cobrar 500, ele vai lá e cobra 50. Para ele tá bom, paga a pizza dele, só que para mim não dá, entendeu? São mais de 30 anos estudando para poder chegar num nível, né, de trabalho. Então eu não posso comparar aquilo que eu faço com o cara que está começando agora. Para ele é beleza, eu não vou criticar. Se para ele está sendo formação, para ele, tudo bem. Mas só que ele tem que pensar que quando ele está cobrando baixo, ele está desvalorizando o trabalho de todos os outros. Bem mesmo. E ele está trazendo todo mundo para baixo, não está indo para cima, está trazendo todo mundo no mesmo nível. Porque não existe esse diálogo também, né? Para as pessoas saberem, olha, não cobra isso porque isso vai te prejudicar e vai prejudicar os outros também. Né? Existe a Associação de Design Gráficos com essa função. Existe o CIB, né? Só que o CIB tem um problema. O CIB agora está mudando, mas o CIB, que é a Sociedade de Ilustradores do Brasil, ao meu ver, é uma sociedade muito elitista. Eles não aceitam qualquer pessoa. Né? Tipo, você manda o trabalho para os caras, eles passam um mês para analisar o trabalho para dizer, não, você não pode entrar. Eu já passei por isso. Eu falo assim, mas qual o critério das pessoas? Você tem que ter ilustrado algum livro, tem que ter ilustrado algum... Pô, eu trabalhei em mais de 6 jornais diferentes, sem contar com a Tribuna, outros jornais como de Praia Grande, São Vicente, até para São Paulo. Já fiz ilustração para a Revista República, tenho história em quadrinho publicado, já publiquei 4 livros como coautor, já tenho mais de 10 livros como ilustrador. Então o que eu preciso para ser considerado um ilustrador? Né? Você não está carimbado aqui na testa, eu sou ilustrador, né? Vestir uma camiseta, sabe? Então eu não sei qual é o critério dos caras para te aceitar dentro de uma sociedade de ilustradores no Brasil. Então isso acaba deixando as pessoas meio desmotivadas para se unir enquanto ilustrador. Então você vê, se isso é a nível nacional, imagina como é que acontece a cabeça a nível regional, né? É bem mais complicado. Mas todas as oportunidades que eu tive de trabalho, eu distribuí. Então, por exemplo, hoje a gente tem um menino que é o Hamilton, ele está fazendo Belas Artes em São Paulo. Ele trabalhava com o pai dele, pintando parede, né? Daqui de Santos. Ele trabalhava com o pai dele pintando parede, né? Fazendo obra, reforma, só que ele era um excelente ilustrador, um desenhista de mão cheia. Quando a gente montou o projeto do Martim Afonso para São Vicente, a primeira coisa que eu fiz foi falar, eu tenho esse projeto, você vai desenhar. Eu não peguei para que eu desenhasse, eu queria outras pessoas desenhando. Então eu reuni 3 desenhistas que nunca tinham desenhado, 3 arte finalistas que nunca tinham feito arte final para ninguém, mas também eram desenhistas, e uma outra pessoa que era colorista e fazia letras, e a gente juntou tudo num coletivo para poder tocar esse projeto. A ideia não era que eu fizesse o projeto, era que nós fizéssemos o projeto. E hoje cada um deles está trabalhando na área. O cara que era colorista virou meu sócio, montou um estúdio, a gente se separou, mas ele continua fazendo colorização para os Estados Unidos. Ele faz nos Estados Unidos. O Hamilton foi fazer Belas Artes, outros 2 viraram evangélicos e agora eles trabalham para as igrejas, mas estão ilustrando, estão desenhando, desenvolvendo o trabalho, não ficaram com aquela coisa guardada na gaveta. Então eu acho que nesse ponto eu fiquei feliz, porque eu fiz a minha parte de tirar o cara, né, dali, um sonho que o cara tinha, e trazer ele para uma outra realidade. Então eu acho que assim, o que falta justamente é isso. Eu acho que dando aula também é uma coisa que eu faço, por causa disso, pega um cara, por exemplo, Felipe, desenha, os 2 Filipes, desenha. Investe no desenho, faz, a gente conversa sobre isso, e aí o cara vai e desperta nele uma outra vontade. Então eu acho que falta isso também, né? O Santista tem esse problema. O cara sabe fazer as coisas, e ao invés de ele repartir, ele guarda para ele, achando que o outro vai pegar e vai tirar dele. O que você sabe, ninguém vai te tirar, a não ser que você morra. O que você sabe, ninguém vai tirar. Santista mesmo. Em todas as áreas da cultura eu vejo isso. Do pessoal do curso, você percebe muita gente interessada a voltar para essa área de ilustração, desenho? Todos desenham. Mesmo aqueles que não desenham, desenham. Todos desenham. Eu tenho uma teoria assim, que eu duvido que alguém aqui vai discordar de mim nessa teoria. Quando você tinha 5 anos de idade e você olhava para o lado, a criança que estava desenhando a mesma coisa que você, não tinha diferença nenhuma. Né? Você fazia o patinho, a arvorezinha, a casinha, o solzinho, todos faziam isso. Eu duvido que alguém aqui não conseguisse fazer isso. Aí, com o passar do tempo, aquele coleguinha foi evoluindo o desenho dele, foi mudando. Por quê? A percepção dele foi mudando em relação à forma. E a sua permaneceu ali, em relação àquilo ali. Mas isso não quer dizer que você não tenha percebido outras coisas, música, o som, alguma coisa diferente. Só que a dele se concentrou ali. E aí ele evoluiu o desenho. Então, teoricamente, todo mundo desenha.
É uma questão de você mudar a tua percepção. O cara que me ensinou, assim, que é charge, que é o Seri, que hoje está no ABC, eu não sabia nada, eu sabia desenhar, mas eu não entendia nada de charge. Ele nunca desenhou. Ele falou para mim, eu não sabia desenhar. Eu desenvolvi o desenho porque eu queria fazer charge. E eu fiz curso e ele sempre fala, eu não sei desenhar. Se você me colocar desenhando o que você faz, eu não vou saber fazer. Mas eu tive que desenvolver porque eu queria fazer isso. Então qualquer pessoa aqui dentro pode desenhar. Basta que ela mude a concepção dela de forma. E aí ela vai evoluir. Agora esse negócio, o cara tem o dom. Não é que é o dom. A percepção dela é diferente. A percepção é diferente. É como a música. Todo mundo escuta a música. Alguns tocam. Todo mundo pode pegar um tambor e sair batendo. Só que a percepção é diferente disso. E quem quiser seguir nessa área hoje aqui em Santos, qual o caminho? Porque as pessoas, quem está começando de repente cobra mais barato, já prejudica todo o meio. Eu trouxe umas imagens para mostrar também, assim, não é muita coisa, né? Eu trouxe algumas ilustrações aqui. Desligado? Desligou? Desligou, né? Não. E eu sou meio cegueiro, eu sou um ilustrador cego. É verdade, eu sou um ilustrador que eu enxergo. Eu trouxe algumas imagens aqui, na verdade eu não vou mostrar as minhas, eu só vou mostrar essa que sempre fez uma pergunta. Então esse é um site, são alguns sites norte-americanos. Esse aqui é o CG Hub, que é CG de Computer Graphics Hub, né? O que acontece? É um site onde vários ilustradores colocam o que eles fazem para mostrar para outras pessoas. Além de ele ser um aspecto de portfólio, dentro do site tem uma parte de jobs, né, de empregos. E a 90% é freelancer. Tipo, você pode entrar em contato, mandar e trabalhar em casa os caras que estão lá fora. Né? Tem esse, tem mais um outro aqui, ó. Esse aqui, o CG Society, que também é um site que mostra ilustradores e também fala sobre empregos. Tem o Concept Art, que é esse aqui, ó, que também tem uma parte só de empregos, que está precisando de empregos. E aí tem o DeviantArt, que todo mundo que ilustra sempre coloca lá, e às vezes aparece alguém falando sobre emprego. Deixa eu ver se eu coloquei mais algum aqui. Eu coloquei que eu tenho um blog também, onde eu coloco as coisas que eu estou fazendo. Esse daqui é um trabalho que eu estou fazendo agora, que é aqui embaixo, que é um trabalho do Santos Futebol Clube. Eles pediram que eu criasse uma série de personagens de quadrinho que não fossem os jogadores, porque todo jogador tem um direito de nome, né? Então eu não posso colocar o Neymar, por exemplo. Eu não posso colocar a imagem dele, porque senão o Santos teria que pagar os direitos pela imagem dele. Então eu criei uma série de personagens que são, por exemplo, arquétipos de jogador de futebol. Então, o cara, o zagueiro que é truculento, né? O lateral que é o cara rápido, né? O centroavante que é o cara que é o eu sou gostosão, isso aqui. Então, sabe, só os arquétipos de jogador de futebol. E aí você perguntou, né, se eu era santista? Sou santista, mas não sou fanático, né? Só que agora eu tive que virar justamente por causa do trabalho. Então, mas como é que pintou essa oportunidade? O Santos ele já tinha feito essa oferta para outros ilustradores da cidade, só que nenhum deles quis pegar a bucha, né? Porque assim, o Santos falou assim, olha, nós vamos entrar num projeto de risco. O que é um projeto de risco? Nós somos uma empresa, nós não vamos te pagar agora, nós vamos te dar o direito de você desenhar os personagens e assim que a gente conseguir fazer a franquia dos personagens, você ganha 15% de tudo que a gente receber. Então a gente fala, pô, só 15%? Só que 15% da Sadia entendeu? Não preciso falar, né? 15% da Sadia acabou, né? Não falar nada. Então é essa a ideia. Tem gente que não quis aceitar, é um contrato de risco, mas eu assinei contrato com eles, então se eles se derem mal, eu também me dou mal. Qual a previsão para saber? Quando você vai saber? Que eu vou, a gente tem eles têm até 3 anos para me darem um retorno. Se eles 3 anos de trabalho com eles. Se nesses 3 anos não houver retorno, eles têm que me pagar uma multa, que é de 150 mil. Então, eu tô Você acabou de perder um professor, mas é meu amigo, então tá bom. Então, mas o que acontece? Isso é um contrato de risco. Aí o que eu falo? A pessoa que ela quer ser ilustrador, às vezes ela tem que fazer alguns trabalhos de graça, tá? Mas não é para qualquer pessoa. Eu não vou fazer um trabalho de graça para o Zezinho da esquina. Eu vou fazer um trabalho de graça para um cara que vai me dar retorno
como ilustrador. Então, tem um outro site que eu não coloquei aqui que se chama Rede RPG, que é um site para o pessoal que joga RPG, né? Aí o que acontece? Eles têm muitos livros em PDF, que o pessoal pega e baixa do site, né? Baixa gratuitamente, alguns eles pagam. Aí o que acontece? O cara que administra o site, ele me pediu ilustrações para colocar nos livros. E o que eu fiz? Eu fiz algumas ilustrações para eles, isso me deu retorno, porque uma editora de São Paulo e uma de Minas Gerais viram os trabalhos e me contrataram para fazer ilustrações para os livros deles. Tá? E aí eu consegui colocar o meu trabalho nos livros. Por isso que eu falei, às vezes vale a pena você fazer um trabalho gratuito, só que não é um gratuito, né? Ele tem, na verdade, é uma moeda de troca. Você está fazendo de graça para aquela pessoa, para que você tenha retorno depois em relação a outras pessoas. Né? Você tem que aprender a jogar. Só que acontece, o ilustrador, ele não tem essa escola, né? O ilustrador, normalmente, ele se preocupa com a arte, né? Porque a gente tem a gente vive entre dois mundos. Né? Como eu fiz publicidade e propaganda, é a minha formação acadêmica de publicidade e propaganda, eu tenho uma visão muito comercial da coisa. Isso me ajudou bastante. Então, ela briga com o meu lado artístico, né? Que o meu lado artístico vive no mundo da lua, né? Tipo, a minha esposa tem que me... ainda lá eu tenho que pagar as contas. Ah, é verdade. Então, sabe, vive entre esses dois mundos. E aí a publicidade me trouxe para a Terra, né? Na Terra você fala assim, a arte é legal, eu gosto da arte, mas eu preciso comer, né? Eu preciso me alimentar e eu preciso educar o meu filho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro eu preciso saber como vender o meu trabalho. Então, para vender meu trabalho, como eu tenho que fazer? Primeiro, a pessoa que quer trabalhar como ilustradora tem que se profissionalizar. O que é se profissionalizar? Eu vou parar de fazer ilustração com caneta, né? Não vou comprar lápis de segunda, eu vou comprar um material que é para o meu trabalho aparecer. E aí eu vou participar de certas coisas, de exposição, né? de livro, de algum autor. Tem um amigo meu que é escritor, está precisando de ilustração? Eu vou fazer. Por quê? Porque eu não tenho nenhum trabalho em livro ainda. Pronto, eu já tenho um portfólio. Aí com esse portfólio eu posso procurar uma editora, posso procurar um outro artista. E vai galgando gradativamente. É o único jeito que tem. A estrada não é de flores, entendeu? É uma estrada de pedra e toda pontiaguda. Entendeu? Não existe esse negócio assim, existe caminho suave. Caminho suave só é aquela cartilha antiga que a gente via quando era criança. Não existe isso. Então você tem que galgar. Mas hoje a internet, ela é melhor do que... é um caminho melhor do que quando eu comecei. Eu comecei, eu tinha 18 anos de idade, hoje eu estou com 46. Então, com 18 anos de idade, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada disso. A gente tinha que fazer tudo na unha. Né? Tirar xerox, fazer fanzine para distribuir. Hoje, você pode pegar, montar um blog, você pode entrar naquele site. Se o cara souber um pouquinho de inglês ou souber usar o Google, tem um negócio lá, santo Google, né? Ele digita lá, coloca em português e já dá a tradução. O cara consegue mandar o trabalho dele para alguma empresa fora do Brasil. E ele pode dar o azar de conseguir o trabalho, né? E ilustrar uma empresa fora. Então existem possibilidades. O problema, como a gente está discutindo a questão da cidade, é que a cidade não encara o ilustrador como um profissional. Entendeu? E o ilustrador, ele é um profissional que sua camisa como um advogado, entendeu? Só como um dentista, é um profissional liberal que trabalha pra caramba. Porque enquanto as pessoas estão dormindo, às vezes eu estou 4 horas da manhã terminando um trabalho para entregar. Né? Quantas pessoas sábado e domingo não querem saber do trabalho? Eu estou trabalhando. Enquanto as pessoas estão indo no cinema só para ver o filme, eu estou analisando as imagens, eu não consigo parar. Porque eu trabalho com o olho, eu fico que nem um retardado ali, aquilo ali, eu quero pegar, quero fazer. Porque faz parte, todo ilustrador é assim. Né? Se for zumbi, então eu vejo várias vezes. Esse é o problema. O ilustrador é assim, mas o que acontece? O ilustrador que age profissionalmente. Então, quando a gente senta com outro ilustrador para conversar, a gente fica trocando essas coisas, né? A gente não tem como, não consegue desvincular. Aí eu perguntei ontem pro André, né, se existia vida fora do trabalho. Ele falou, não sei o que, ele enrolou e não falou nada, né? Porque na verdade não existe pra gente vida fora do trabalho, porque a gente é o trabalho, entendeu? A gente está trabalhando 24 horas por dia. Mas faz por prazer. Mas faz por prazer. Porque se me tirassem o desenho, se me tirassem a ilustração, eu não era nada. Você podia pegar e jogar fora porque não funciona, entendeu? Então eu só existo por causa disso. E o ilustrador ele tem que pensar desse jeito, né? Porque a gente funciona de uma forma diferente. Se você pegar pega um ator de teatro, que é um ator mesmo, que não está só para fazer pose de ator, que ele é um ator de verdade. Ele é ator sempre.
Ele tá conversando com as pessoas, ele fica analisando, porque de repente aquilo pode ser um personagem que ele vai viver. Né? Ele vê uma cena, se o cara é um escritor, ele fica imaginando, pô, isso aqui cabe num livro que eu posso escrever. Né? As pessoas pensam dessa maneira, é uma mecânica que a gente tem de vivenciar. Então, se eu fosse dar falar para um cara que está começando o que ele tem que fazer, ele fala, seja um ilustrador. 24 horas por dia, não é só dizer que eu faço desenho. Fazer desenho não é ser ilustrador. Entendeu? Ser ilustrador é vivenciar isso. Né? Quais são os espaços hoje em Santos para se aprender ou melhorar, estudar? Olha, a gente tem espaços muito bons. Né? A gente tem, por exemplo, a Gibiteca de vez em quando fornece alguns cursos gratuitos. A prefeitura tem curso de desenho gratuito, que é uma base que o ilustrador tem que saber desenhar. Eu estou voltando a desenhar de novo, junto com o André. Às vezes a gente vai para o curso, a gente está fazendo um curso em São Paulo. Aí o que o cara está dando lá são coisas que eu já sei, mas eu faço de novo. Não tem problema com isso. Né? Eu estou aprendendo a desenhar, ele está humilhando. Não, eu estou aprendendo. Eu escondo meu desenho dele. Não, ele está desenhando bem. Mas assim, eu gosto disso, é uma necessidade. Então a prefeitura tem um curso de desenho básico que eu acho que é necessário para o cara, mesmo que ele já acha que ele já sabe desenhar, ele tem que conhecer o básico, né? Tipo o clássico do desenho para poder inovar, né? E tem alguns cursos aqui em Santos também. O Sesc de vez em quando aparece com alguns workshops também em relação a isso. E eu posso até aproveitar o seu evento para dizer que agora no mês de de maio, eu vou dar um workshop sobre ilustração na Gibiteca gratuitamente. Vai ser o mês inteiro, todos os sábados. Né? É gratuito. Então, qual horário? Qual horário? Vai ser sábado das 14 até as 16, acho que 16 ou 18 horas, uma coisa assim. Mas tem que se inscrever para poder participar. Tá. Lá na Gibiteca. A inscrição é gratuita? É gratuito, é tudo gratuito. É um trabalho que estou fazendo aí gratuito para as pessoas que querem entender o que é ilustração. Mas eu acho assim, tem outros espaços pagos, né? Tem outros espaços pagos. Eu não vou ficar fazendo propaganda dos outros, né? Porque eu não estou ganhando nada com isso. Mas existem outros espaços pagos na cidade, com até apostilado já, né? Sobre como desenhar e tudo mais. Mas o importante também não é só o cara aprender a desenhar, é ele ter essa noção do que é ilustração. Porque, por exemplo, nós temos uma faculdade aqui de artes plásticas, né, que fala sobre algumas técnicas de ilustração, como xilogravura, até recorte. Você não sabe que o ilustrador não precisa só desenhar, ele pode usar recorte. Pode acender, Marcia, não tem problema. Pessoal, fecha o olho um pouquinho, porque ela vai acender a luz. Pronto. Então, o ilustrador ele pode trabalhar com recorte, né? A xilogravura, todo mundo conhece xilogravura ou não? Sabe o que é? Quem não sabe o que é xilogravura? Todo mundo sabe? Então tá bom. Xilogravura faz parte da ilustração também. Tem o Grilo, né? Aquele cara que trabalha com xilogravura muito bem também. É um grandíssimo ilustrador, né? E recortes também, né? O ilustrador ele pode trabalhar com recorte. O Miro fez algumas coisas misturando com recorte, né, Miro? Também trabalha bastante com isso. Eu acho isso legal, né? Que porque o ilustrar, ele é assim, eu não sabia o que era quando eu vi no jornal. Eu achava que sempre tinha que fazer um desenho e o desenho tinha que ser, como eu vou ilustrar, né? Porque o cara chega com um texto que é uma poesia. Ele chega com uma poesia. Como é que você vai desenhar aquela poesia? Como é que você vai retratar uma poesia? Porque às vezes não cabe uma foto ali. Então tem que ser um desenho. E o desenho tem que ser subjetivo. Então você tem que entrar na cabeça do poeta para poder transmitir aquilo para o desenho. Então não adianta eu saber desenhar, porque eu tenho que ser subjetivo, eu tenho que fazer a leitura da poesia, né? E tentar captar o que o cara está querendo passar. Passar aquilo em forma de desenho. Então não é só desenhar, eu sou um bom desenhista, tudo bem, mas você pode não ser um bom ilustrador. Às vezes uma pessoa que fala assim, mas eu não sei desenhar, como eu escuto alguns falando, né? São excelentes ilustradores, porque eles conseguem captar o que o texto está querendo passar. Existe uma diferença grande. E voltando à questão do mercado santista, a gente tem esse problema, né? Porque às vezes você pega um autor ou uma autora de livro que tem uma visão e ela não conversa com o ilustrador porque ela pediu para um publicitário fazer aquele livro e o publicitário vai te pedir uma coisa que não é o que a autora quer. E aí quando você mostra a ilustração, ela não quer você como ilustrador porque não era aquilo que ela queria. Porque o publicitário passou uma outra coisa.
você tem que conversar diretamente com o autor para poder captar aquilo que ele quer. Como eu já ilustrei alguns livros, eu ilustrei para uma jornalista que fez o livro para Rocco e para um outro escritor que fez para Novo Século. Da Rocco, os dois eu tive contato, né? Então as ilustrações saíram exatamente como eles queriam. Os que eu não tive contato, a capa foi, voltou umas 300 vezes, porque eu não sabia o que a pessoa estava querendo. O legal é você conversar com o autor, porque ele não desenha, mas ele tem um universo de imagens na cabeça dele e ele quer exatamente aquela imagem. E você pode traduzir aquilo ali para ele. Não é que você vai fazer, você vai ser, naquele momento você é a mão dele, só que você vai conseguir transportar aquilo para o universo, né, do papel, do digital, mas você tem que conversar com essa pessoa. Então eu acho que para você ser um bom ilustrador, você tem que ter isso, né? E não é a escola que vai ensinar isso. Nossa, só para concluir, até Sou chato também, falo pra caramba. E a gente, quando gosta do assunto, a gente, né, isso daí é uma das coisas que faz a grande diferença entre, aliás, eu estou falando tanto de publicitário, né, diferente, e os dois são publicitários, mas os dois são os publicitários mais designers que eu já conheci. Conheço alguns designers que não são tão... Sou formado em publicidade. Formado em publicidade. Mas eu trabalhei em agência. Mas não sou publicitário se não atuar. Agora, a grande diferença que existe, né, porque às vezes é difícil de entender isso, né? Qual é a diferença? Uma das grandes diferenças que existe entre você estar numa agência de PP e trabalhar um cliente, e você estar num estúdio de design ou numa agência de design e trabalhar um cliente, é esse contato. Né? Ontem, aliás, o André falou várias vezes isso, o quanto a conversa com os curadores é importante, quanto o contato com a pessoa é importante, o contato com a Maria Rita, o contato com o Gilberto Gil, as pessoas com quem ele trabalhou. Né? Então, quer dizer, você precisa ter essa conversa. Numa agência de PP, você tem o atendimento, você tem o brief, você tem o outro cara, que o outro cara e o outro cara, que vai chegar lá para você depois. Você tem uma burocracia. E você está longe, entendeu? Eu costumo dizer para os meus alunos do primeiro ano do segundo, que o meu melhor briefing, o meu briefing é um cafezinho batendo papo com o meu cliente. Sabe? É isso para mim um briefing. Isso é que faz você sentir o que é o seu cliente. E eu acho que é a grande diferença de um lado e de outro. E só para esse negócio de mercado também, eu ia até falar quando eu comecei e esqueci. Uma das coisas que eu acho que faz a diferença no mercado do que a gente tem em Santos, de por que a gente não tem design em Santos, por que a gente não tem tanto ilustradores em Santos com essa visão, eu acho que se a gente for ver a história, por exemplo, dos cursos de design, a faculdade de artes é antiga, né? Só que uma coisa é a formação do ilustrador em artes, outra coisa é do ilustrador que em design se formam muitos ilustradores. Em Santos só teve, quando eu me formei, só existiram duas turmas de design gráfico. A minha foi a última. Se formaram 12 designers em 1989. A turma que se formou um ano antes de mim foi um pouquinho maior, com uns 20 e poucos. Desse tempo para cá, não existiu mais curso de design gráfico em Santos. Os cursos que tem atualmente são novos. Quantos anos tem Exame? São novíssimos. Não, mais antigo de produção multimídia. Mas a produção multimídia que tem 5 anos é o mais antigo. E nós formamos profissional com essa linguagem de design. Depois da Unimonte, que fechou. Da Exanc e o da Unip, que tem menos de 4 anos. Então, quer dizer, existe um vácuo gigante, né? Não se forma profissional de design. Então, aí, como a gente tem muito aluno aqui, tem muito ex-aluno aqui, pessoas interessadas também, quer dizer, eu acho assim, quando algum aluno chega para mim e pergunta, pô, para onde a gente vai? Eu falo, fica aqui. Né? Porque aqui está se começando um mercado que a gente tem que buscar isso. Por isso que, quem sabe, eu acho que nós aqui que fazemos parte aí dos professores que estão em cursos assim, de formar esses ilustradores que têm essa visão diferenciada, porque quem faz design acaba tendo uma visão diferenciada do ilustrador que faz artes, apesar dos dois serem ilustradores com a mesma competência, mas existe esse diferencial que o mercado santista não tinha. Né? Então busca ter. Né? Então, só para você ver uma história em relação a isso. Eu tenho um ex-aluno nosso aqui do Santa, que é formado em publicidade, inclusive ele é meu, assim, ele já era meu amigo antes de ser meu aluno. Ele foi meu aluno, mas ele já era meu amigo fora da faculdade. Isso às vezes acontece aqui, né, essas coisas. E ele foi morar na Irlanda, foi trabalhar como... Ele é publicitário, mas ele é muito mais ligado à área de design, né? Tanto que ele se chama de design e não de publicitário. E ele foi para a Irlanda, trabalhou como design lá, voltou para o Brasil e trabalha numa agência em São Paulo. E a agência dele não é uma agência de publicidade, eles são uma agência de design mesmo. E eles pegaram livros didáticos para fazer, e eu ilustrei os livros. Porque ele me passou 2 livros didáticos para ilustrar. O livro didático é uma loucura, é tipo coisa de enfiar a arma na boca e disparar, porque são 200 desenhos para você fazer em um mês, entendeu? Então você fica que nem louco lá fazendo.
né? Que nem fábrica de pão ali, você faz um negócio um atrás do outro, não pode parar. E tem prazo para entregar, né? E aí eu fiz um livro, fiz o outro, aí quando acabou, ele falou assim, meu, vou te passar mais um. Eu falei assim, pô, cara, por quê? Não é porque é o seguinte, a gente passou por uma firma aqui de São Paulo, os caras eles não conseguiram terminar o livro e vou te passar as ilustrações que estão faltando. Para mim foi bom, foi uma grana a mais, entendeu? Mas aí você percebe que assim, o que a gente pensa, pô, mas São Paulo, não sei o quê, não é tudo isso não, cara. Tipo, os caras estão trabalhando lá, mas eles têm um freio de mão também. Entendeu? O cara chega, tira um serviço e eles falam assim, ah não dá tempo que eu peguei isso aqui e paro. E a gente aqui trabalha muito, a gente é muito mais ágil do que eles, só que a gente não tem consciência disso. Por isso que tem muito cara aqui de Santos que vai para São Paulo e arrasa, arrebenta, entendeu? Vira diretor de arte, porque aqui as coisas são complicadas, porque existe uma pedra no meio do caminho, entendeu? Mas a gente tem que tirar. E a gente pula, né? A gente vai em frente, não tem essa. Uma coisa que o Alexandre comentou também, que faz parte muito, só para concluir aqui, é que a gente faz muito que vê a gente comenta que vê essa diferença em Santos. Por exemplo, o André eu conheço há menos tempo, né? Conheço desde que o curso existe, 5 anos. 5 anos. Já é um amigo de longa dia, muitos anos, mas conheço só 5. Agora, quantas vezes eu pego um trabalho de design e eu entendo assim, eu penso assim, caramba, eu até poderia fazer essa ilustração, mas eu sei que o bar tem um traço melhor, tem uma característica melhor. Bar, quanto você quer? Pô, tem um trabalho que vai precisar de fotografia. Eu posso ir lá tirar fotografia, mas eu prefiro chegar e falar, não, peraí, o Márcio, que está ali filmando, é fotógrafo, vou lá, Márcio, quanto você cobra para tirar essa fotografia? Porque o cara se direcionou nessa área mais específica. Isso a gente vê pouco aqui. É mais comum a gente ver assim, eu estou montando uma peça de teatro, o meu ator ali, ele desenha. Ah, você desenha, você tira foto, você faz a montagem, você monta e manda imprimir? Você faz tudo junto? Tá. Quanto você vai cobrar? Nada. Você vai ser ator do grupo, faz aí pra mim. Isso é o que mais existe em Santos, infelizmente. Saber, isso faz parte da cultura. Em relação à infografia, primeiro, todo mundo sabe o que é infografia, aqui os alunos sabem. Quem não Quero ver só os alunos. Todo mundo sabe. Eu trouxe algumas coisinhas interessantes para mostrar. Vou, primeiro, só para complementar até o que o Bar e a Márcia estavam falando aqui. A gente estava comentando agora com os alunos ali sobre o mercado santista e ainda se vendem aqui duas propostas. A primeira proposta é que se cobra por localidade, ou seja, se você trabalha em Santos, você ganha menos do que a pessoa que trabalha em São Paulo. Então, quando você chega, por exemplo, num designer e você tem um contato com um designer de Santos ou um designer de São Paulo, se pergunta muito para o designer de Santos por que ele está cobrando aquele valor se o designer de São Paulo cobrou o mesmo valor. Então, não se vende por quesito qualidade, e sim por localidade, como se o cara de São Paulo fosse muito melhor do que o profissional que está aqui em Santos. E o outro problema do designer, principalmente aqui na região, está muito voltada à parte do designer ser considerado uma pessoa que vai executar alguma coisa, que vai mexer no software. E aí é o que a gente tem onde a gente tem um problema grave, porque as agências de publicidade contratam os designers para executar, para fazer, não para criar, para pensar o projeto visual. Porque o designer é aquele que aprendeu a mexer no Photoshop. E aí você tem um problema sério, porque o designer ele faz coisas, principalmente nas agências de publicidade, faz coisas que ele não gostaria de fazer. Só que ele está ali para executar, e esse é o lado ruim. Então, no meu quesito, que é a infografia, é pior ainda, né? Porque se você for falar de mercado editorial em Santos, não existe mercado editorial, não existe concorrência no mercado editorial em Santos. E se tem um aluno que vem para mim perguntando, professor, eu quero trabalhar com design editorial, qual é o meu primeiro passo? Eu falo, desiste dessa ideia. É o primeiro passo. Porque você não tem onde trabalhar com design editorial em Santos. Ainda se tem na cabeça que comunicação é feita por jornalista, onde a gente já sabe que a grande maioria dos jornais, revistas e livros publicados no Brasil, a grande massa é feita por designer junto com o jornalista, porque você tem o quesito visual, você tem o quesito da infografia, que
Hoje nós vivemos numa sociedade magética, onde você pode pegar um jornal e é muito difícil você ler o jornal da capa até a última página. Você vai folheando o jornal, vendo as fotos e as infografias, e se te interessar, você vai até o texto. Se não te interessar, você não corre para o texto. Então você lê o título, lê uma linha fina, aí você quer se informar um pouquinho mais, você parte para a infografia, que é onde você tem toda a informação, e aí se você se interessar, você parte para o texto para poder se aprofundar naquilo. Então se tem a ideia de que o mercado editorial em Santos é baseado no jornalista. Então o designer, principalmente o design editorial em Santos não existe, porque você não tem espaço para o profissional da área de designer trabalhar dentro de jornal, dentro de revista, trabalhar com livro, etc. Então, no meu caso, vou falar de infografia, por isso que muitos de vocês ainda não conhecem o que é um infográfico, porque não existe infográfico aqui, por dois motivos. Para fazer um infográfico, você precisa primeiro de mais de um profissional, precisa de uma equipe, onde você tem essa equipe o jornalista, o designer, onde você tem o ilustrador, onde você tem o editor. E isso custa caro. É muito mais fácil você pedir para um jornalista escrever 5 matérias e você encher a página do que você contratar 4 pessoas para encher uma página. Então é muito complicado se fazer uma infografia aqui na região. E um outro quesito importante com relação à infografia está no quesito imagem. Muita gente acha que para comunicar eu preciso de um texto e não de uma imagem, mas esquecem que toda imagem possui um significado. E esquece que a gente se comunica no dia a dia com imagem. Você atravessa a rua olhando para uma placa para saber se você pode atravessar ali. Você para num lugar, estaciona seu carro olhando para uma placa para saber se você pode parar e não está escrito. Você tem imagens que te comunicam da mesma forma como um texto. Então, hoje, por exemplo, revista... A Tribuna, o que você acha do projeto gráfico da Tribuna? Eu fui jornalista aqui. Eu acompanhei as mudanças. Sabia que não foi ninguém daqui que fez? Contrataram um cara de fora para fazer o... Exatamente. Não teve mudança no quesito parte visual. Teve mudança no quesito diagramação. E aí entra o que a Márcia falou com relação ao livro. Isso não é um design, isto é uma diagramação feita por um jornalista. Então você não tem, por exemplo, uma facilidade no quesito compreensão de leitura num jornal da Tribuna. Você não tem uma reportagem que te chame a atenção de forma visual, para que você possa interpretar aquilo de uma outra forma, para que você possa agregar um valor àquela informação, porque isso custa dinheiro. Se eu não me engano, a Tribuna ela montou uma equipe de infografistas. Eu não sei se continua lá, porque eu nunca mais vi nenhum infográfico na Tribuna, mas ela chegou a contratar no começo do ano passado 3 infografistas, começou a trabalhar, Acabou. eu não sei no que deu, eu não vi mais, não sei como é que tá. Mas você tem, por exemplo, e aí a gente vai para São Paulo, porque o mercado de Santos não tem onde trabalhar, não tem, o designer editorial não funciona em Santos, porque ele não tem onde trabalhar. Quem faz a diagramação em Santos é jornalista, nada contra, tá? Mas quem faz a diagramação de uma revista em Santos é um jornalista, quem faz a diagramação de jornal em Santos é um jornalista. E aí você não tem o pensar visual. Você não sabe, por exemplo, por que você está utilizando aquela tipografia, por que você utilizou um espaçamento entre linha daquela forma, por que você utilizou uma diagramação alinhada à esquerda e não justificada. Você não sabe por que você trabalhou com 6 colunas ao invés de trabalhar com 5 colunas. Você simplesmente pega a folha aberta e começa a diagramar. Tem jornal que os diagramadores são publicitários também. Exatamente. Tem na Tribuna, no Expresso, Eu falo porque eu sou publicitário, eu trabalhei no jornal com diagramação durante 6 anos, com design editorial. E um dos meus projetos foi revitalizar o design editorial de um dos jornais aqui de Santos, que você não tinha... É melhor não falar. Não, vou falar. Eu trabalhei durante 6 anos no Jornal Boteirão, comecei como estagiário, me formei. E depois o Jornal Boteirão tinha um formato standard, que é um formato estilo da Tribuna.
Mas eu não peguei essa nova fase, não tenho nada a ver com isso. Tá? Eu continuei no formato standard e quando eu entrei a gente tinha os leitores tinham dificuldade em encontrar a editoria. Os leitores tinham dificuldade em entender como é que funcionava o projeto gráfico e como é que funcionava o projeto visual do Jornal Boqueirão. E aí eu, começando, né, a gente fala em começo, né, eu estava começando, eu tinha acabado de me formar. E aí eu sentei com o meu chefe e falei para ele, eu posso brincar aqui de criar uma nova linguagem visual para o jornal? E aí assim, né, de graça, eu falei, vai lá, manda ver. E aí eu fiz todo o projeto visual, da capa até os classificados. E aí ele gostou, a gente utilizou esse projeto por muito tempo. Aí eu saí de lá e mudou. Não que seja ruim agora. O formato é muito bom. Eu sempre bato na tecla que o formato tabloide ou o formato germânico é melhor do que o formato standard. Primeiro porque você não consegue ler o standard em lugar nenhum. E só no Brasil ainda se mantém a tradição de ter um jornal no formato standard. Você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, os grandes jornais são formatos germânicos. Oi? O standard é o formato grande, Estadão, Folha de São Paulo, aquele formato maior. O germânico é um formato tipo jornal Lance. Beleza? Prazer econômico também. Hoje tem aqui em Santos tem o DL, Diário do Litoral, que é um formato germânico. O Metro é tabloide, o Metro e o Expresso são formatos tabloides. Eu prefiro o formato menor, principalmente porque você compra o jornal muitas vezes para ler no caminho. Nesse ponto, os jornais argentinos são melhores porque eles há muito tempo que eles já são... Sim, eu tenho o Clarinha, que é um jornal argentino, ele é formato germânico e é dessa grossura, só que é bom que você consegue folhear ele todo, você tem um padrão visual melhor, você tem um trabalho de... Aliás, os argentinos e os espanhóis são os melhores na área de comunicação editorial, design editorial e comunicação visual, porque eles realmente chamam a atenção em toda a matéria, em toda a reportagem você quer ler o texto, porque eles trabalham a infografia, eles trabalham a foto de uma forma diferenciada. Aqui no Brasil tem uma revista que eu considero quase que um jornal, mas é uma revista, que é a revista Piauí, que tem um design editorial maravilhoso e é incrível. Você compra a revista Piauí e você quer ler a revista Piauí de ponta a ponta, porque ele tem uma linguagem diferente a cada reportagem e isso é interessante. Eu trouxe algumas coisas aqui. Vou mostrar Só comentar uma coisinha, só para vocês sentirem a diferença do mercado santista quando faz jornal, planejamento, criação de design gráfico de jornal aqui em São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, a Folha e outros jornais, eles chegaram a contratar uma equipe só para criar tipografia. Eles criaram uma tipografia só para você ler o jornal. Nunca que aqui em São Paulo. A gente teve aqui no curso também, na Samba, 2 profissionais do Estadão que vieram falar sobre infografia. E aí a minha pergunta foi, quanto tempo vocês levam para fazer uma infografia? 2 dias, 3 dias. Eu falei, que legal, cara. Em Santos você tem que fazer 2 ou 3 em 2 horas. O que não dá, você não pensa em infografia. Você pensa em pegar aquela massa de texto e colocar numa imagem. Você não pensa em comunicar com aquela imagem. Então, só para vocês terem ideia, seria... se tem... vou deixar por último. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem que se tem como ideia que a comunicação visual é uma forma de você facilitar a leitura. Balela isso. É uma forma de você agregar valor à reportagem. E não precisa ser fácil, né? Porque a pessoa que está lendo o jornal, ela está querendo uma comunicação completa. Então, vou mostrar para vocês, só para vocês verem aqui. Essa aqui foi publicada na revista Época, se não me engano, que foi sobre os chilenos que estavam soterrados. E aí eles fizeram uma explicação completa, utilizando o infográfico, para falar como aconteceu, onde eles estavam. Então, você não tem somente a imagem, você tem toda a informação, porque eu preciso dizer o caminho que eles percorreram, a distância que eles estão com relação ao solo.
Eu preciso dizer mais do que isso, eu preciso agregar valor para falar, pô, mas eles estão lá embaixo, como é que a gente vai fazer para a gente tirar de lá? Então tem informação do lado, por exemplo, informação de como será a cápsula, como foi na verdade, aconteceu já, como foi a cápsula que retirou eles dali. Então é bem interessante, porque se eu fosse colocar tudo isso por meio de texto, eu não ia chegar ao resultado de informação, de leitura, como eu chego por meio de uma infografia. Então imagina eu escrevendo um texto falando sobre o processo de fabricação de uma tampinha de garrafa. Vou escrever um texto gigantesco. Cada um vai interpretar de uma forma. Agora, se eu consigo pegar esse texto e comunicar esse texto, utilizando uma imagem para poder expressar e poder agregar valor, fazer com que você entenda perfeitamente o que aconteceu, você consegue sair dali com mais informação que propriamente ler apenas aquele texto. Só para vocês terem ideia, isso aqui aconteceu diversas vezes, em diversos jornais, e todos eles utilizaram a infografia para explicar o problema. E aí eu bato numa tecla, porque meu mestrado é sobre infografia, e todas as pessoas que escrevem sobre infografia são jornalistas. E aí todos eles falam que a infografia precisa ter texto. E aí, porque todos eles concluem que a infografia de certa forma surgiu na mídia impressa. Aí você pega o metrô em São Paulo, você está perdido. A primeira coisa que você faz é recorrer ao mapa do metrô. Tem texto ali? Você consegue se comunicar com aquele mapa do metrô? Com aquele monte de cor, com baldeação, com a informação de distância entre os elementos, espaço, etc. Não consegue. Então eu preciso de texto. Eu preciso do pré-texto, que é o que eu antes precisei para poder fazer aquele mapa. Agora, o texto como comunicação final, em alguns momentos sim, mas eu posso utilizar apenas a infografia para comunicar alguma coisa sem a necessidade do texto. E quem é que vai produzir esse tipo de material? É ele que vai pensar visualmente como eu vou comunicar aquela situação, como eu vou passar de forma visual aquela reportagem para o leitor. A forma com que ele compreenda aquilo, a forma com que ele agrega um valor àquela informação e que ele consiga entender perfeitamente o que aconteceu e o que vai acontecer. Só quem pode fazer isso é quem estuda imagem, quem estuda comunicação visual. Então, uma outra coisa bem interessante, aí se conclui que, mas eu vou contratar um designer apenas para fazer a ilustração. Você está comunicando algo fictício, porque comunicar uma coisa sem que a pessoa possa compreender os fatos não é comunicar, você está contando uma história fictícia, você não está passando realidade nenhuma. Esse é um projeto, é uma amostra de infográfico, só para vocês terem ideia de que o Brasil todo e todas as revistas, todos os jornais do Brasil já estão trabalhando com infografia e muitas vezes só trabalhando com a infografia. É um projeto, é uma amostra de infográfico de 2009, onde eu tenho projetos de infografia. Vou mostrar aqui só para vocês. Projetos de infografia de jornal, revista, multimídia e internet, certo? Onde eu tenho projetos gigantescos de construção de um infográfico para comunicar e agregar valor à informação. Isso leva tempo e é uma das coisas que a gente não tem aqui na região, paciência. A gente quer as coisas sempre para ontem e se a gente não conseguir, a gente dá um jeitinho. E esse jeitinho acaba com a qualidade do projeto. Imagine você no jornal, por exemplo, com uma tribuna, você falar para ele que você vai levar uma semana para fazer uma infografia. No jornal diário, uma pessoa levando uma semana para trabalhar no jornal diário, se
possível. Né? E aí a gente tem esse problema aqui. Só que a maioria, eu gosto muito de mostrar aqui do jornal tabloide. Só para vocês verem que dá para fazer isso também em jornal considerado popular, que eu sempre acho que esse termo popular para jornal tabloide é uma das coisas que motivam jornais standards a não mudarem o seu formato. Ah, mas se eu mudar o formato do jornal tabloide, se eu mudar o formato germânico, as pessoas vão considerar que eu estou trabalhando, eu estou publicando para o povão. Porque a gente tem a ideia de que o formato tabloide é o formato povão, da C, D, eu vou comunicar, a pessoa morreu, aquele jornal famoso Espresso Sai Sangue. É mais ou menos isso. Então, uma das formas de segurar aí no formato standard é exatamente o quesito: vou trabalhar com o formato standard porque eu estou trabalhando com uma comunicação, enfim, eletida, uma comunicação lá em cima da CA, que é besteira, porque eu tenho qualidade nos infográficos publicados também em formato tabloide, formato germânico. Eu gosto muito de trabalhar aqui, mostrar também a qualidade de revistas. Projetos para revista. E aqui eu tenho um ilustrador, um designer, um editor que não necessariamente precisa ser um jornalista, precisa ser uma pessoa que saiba comunicar. E eu tenho um jornalista, que é a pessoa que levantou todos esses dados, para que eu possa ter um infográfico como esse. Uma das revistas mais premiadas no Brasil em infografia é aquela super interessante. As duas revistas mais premiadas em infografia no Brasil, eu estou falando de prêmios internacionais, Meloge, da Espanha, por exemplo. Você tem a Super Interessante, premiada todo ano, e você tem as Aventuras na História, que é uma revista só sobre história, que também é premiada todo ano. E agora você tem a Mundo Estranho, que começou a receber bastante prêmio por causa da sua mudança visual a partir de 2007, se eu não me engano. Que eles mudaram toda a parte visual da revista e começaram a partir daí a aumentar o número de circulação, a atingir um público diferenciado e conseguir bastante prêmios nessa área. Ou seja, infográficos diferentes, com levantamento de dados, com nomes mais comuns no mundo, né? Ótimo. O que eu faço com esses dados levantados? Como é que eu represento isso visualmente? Ou seja, quem é que vai comunicar de forma visual? Foi feito um levantamento, uma pesquisa minha, de quantas universidades no Brasil que possuem um curso de jornalismo, nós temos mais de 200, quantas delas têm na sua grade curricular a disciplina de infografia? 13. No Brasil inteiro, 13. Sendo que mais da metade é da Unip. Aqui na região a gente tem uma universidade que tem a disciplina de infografia, mas também não vai ter mais. Ou seja, não estou falando só da infografia, estou falando assim, que jornalista consegue hoje comunicar de forma visual? É difícil, muito difícil. E aí, só para finalizar, eu sei que ela deve estar de saco cheio, porque a gente sempre mostra o projeto dela, mas tudo que é bom a gente mostra mais de uma vez, principalmente porque tem gente nova que não viu, que a gente vai mostrando sempre que tiver uma pessoa nova também, a gente mostra. Tá? Foi feito no ano passado, em pouco tempo, um infográfico. É um infográfico multimídia, e é um infográfico onde duas, agora, designers, fizeram todo o levantamento de dados, pesquisaram e criaram esse infográfico multimídia para poder falar sobre os 5 anos do curso de produção multimídia. Tem 7 minutos. Por aí. Vou mostrar aqui para vocês. Vou passar.
histórias, né? Todos os desenhos feitos aí contaria a história, então pode ser usado em qualquer coisa, né? É bem bacana. A gente fala muito de mídia impressa porque é o que a gente, de certa forma, tem mais contato, apesar de as coisas estarem mudando. Mas você consegue criar um infográfico como esse para TV, para web. Você consegue fazer manipulação de dados em tempo real, criar um infográfico hipermídia, para que você tenha, por exemplo, as pessoas postando, isso sendo recalculado e criado em tempo real. Como, por exemplo, a gente teve um premiado, que foi um infográfico hipermídia, feito pelo New York Times, onde você tinha lá um gráfico pegando as informações das pessoas sobre a morte do Bin Laden. Então, se as pessoas falassem alguma coisa ligada a isso foi positivo ou isso foi negativo, eles colocavam um tempo real em um gráfico para medir as pessoas falando de forma positiva, negativa, subjetiva ou objetiva sobre a morte do Bin Laden. Isso era manipulado em tempo real. Então, você tinha pixels, você clicava, você tinha um comentário dessas pessoas sobre aquela situação. Então, assim, o infográfico dá para trabalhar de diversas formas, para diversos meios, mas você precisa ser um comunicador visual, você precisa saber o que você está fazendo e criar espaço para essa galera que está chegando e quer se comunicar visualmente. Antes de abrir para perguntas, que eu sei que o André vai perguntar sobre uma pergunta, não é para a gente ser pessimista, né? Os três aqui falando que não tem mercado, que o mercado é ruim, etc. Mas a gente está falando isso justamente para que vocês criem esse mercado. Porque são as pessoas que estão nesse mercado hoje que podem fazer com que isso vire, isso mude e dê certo. Para quem já está na área, pede trabalho de profissionais assim, entender que isso é necessário. E para aqueles que estão se formando, buscar esse olhar diferenciado aqui para Santos, porque é o que a gente precisa. Não é para sair daqui desanimado. Não, ao contrário. Eu acho que agora com a quantidade gigantesca de profissionais na área de design, principalmente aqui na região, vou tentar ali, né, fica mais fácil. Continuando, vale a pena vocês começarem a investir nisso, sair daqui pensando, caramba, eu posso montar um escritório, posso montar um estúdio e posso revolucionar isso, posso fazer coisas diferentes. Não fiquem esperando. Eu acho que o grande problema é que a gente, quando se forma, fala, e agora o que eu vou fazer? Aí você sai com o seu portfólio embaixo do braço, batendo em tudo quanto é agência de publicidade, em tudo quanto é escritório, em tudo quanto é livraria, editora, tentando arrumar um emprego. Não é mais assim que funciona. Hoje você tem internet que pode facilmente, você pode facilmente divulgar essas coisas, publicar essas coisas, entrar em contato, criar um network gigantesco para que você possa produzir o seu próprio material e você não precisar de ninguém para que você possa ganhar dinheiro. Isso é importante. Sair daqui, principalmente falando, eu vou abrir um escritório junto com uma galera. Um dos maiores escritórios, estava comentando com o pessoal, um dos maiores escritórios de São Paulo foram, que é um coletivo, foi formado por alunos quando se formaram. Se formaram, montaram no escritório, estava até comentando que era tipo um galpão sujo, né, que eles falaram, onde cada um levou o seu próprio computador, dormia lá no local mesmo, começaram a publicar as coisas na internet e surgiu um contato com eles. Deu azar, né? Deu azar, alguém de fora viu e na hora pediu para eles executarem algumas ilustrações, etc. Agora quem quer fazer pergunta aí, saber agora as dúvidas? Pô, a gente pergunta. A primeira sempre é mais difícil, depois que o Começo é sempre difícil. Depois Ninguém vai poder ir embora porque está uma chuva torrencial lá fora. Acabamos de ser informados. Eu estou de moto, mas legal. Gente, ninguém quer fazer uma pergunta? Uma Sério? pergunta? Sério. Ninguém quer perguntar, Rafa, Mário. Bom, ficou todo mundo. Você quer perguntar, né? Você quer perguntar? Eu não vou entrar. É minha mãe. Só tô ligado. Tá ligado? Fala, Rodrigo. Rodrigo quer perguntar? Mas só uma referência, você está falando do infográfico, eu percebo que há uma decadência. Mas eu vejo, principalmente em muitas agências de web, o pessoal
na internet, entendeu? De uma forma que de repente a pessoa não coloca isso como infográfico. Ministério A saúde adverte, isso não é um infográfico. Ministério, não sei se foi o Ministério da Justiça Eleitoral, alguma coisa assim. Eles tinham um projeto de falar sobre eleição para molecada de 16, 17 anos. E a gente teve isso, né, Márcia? O ano passado, que foi criar uma identidade, etc, etc, etc. E assim, como é que eu vou falar para um jovem? A gente recebeu a apostila, e quando a gente viu a apostila deles, era um PowerPoint com texto de ponta a ponta falando sobre eleição. Para jovem, 16 a 17 anos, incentivando o cara a votar. E aí quando a gente viu aqui, a gente falou, isso não vai dar certo. E aí depois eu pesquisando na internet, eu vi... E aí eu pesquisando na internet, eu vi alguns materiais interessantíssimos sobre eleição, explicando o que faz o Senado, explicando o que faz o deputado federal, o deputado estadual, explicando o que faz o vereador, explicando o que faz o prefeito, utilizando a infografia multimídia, com animação, vídeo, áudio, com um pouco de texto. Ou seja, na internet se tem muita produção de infografia, exatamente porque na internet você não precisa pagar ninguém, a pessoa executa, vai lá e posta. Minha pergunta é assim, será que as pessoas que fazem o infográfico, elas não se colocam no nível inferior a quem é publicitário ou a quem é um design gráfico, ou a forma como é comercializado o infográfico está errada? Na verdade, o infográfico em si ele não é comercializado porque ele parte de dentro da própria mídia, né? Por exemplo, o Estadão vai fazer infográfico, ele tem um núcleo. Então ele não comercializa infográfico exatamente porque as pessoas que estão ali vão produzir para o próprio jornal, são contratadas para isso. Agora, existe alguns escritórios que estão criando reportagens visuais e vendendo para outros jornais. E a gente considera principalmente matéria fria, né? São principalmente reportagens, o jornalista sabe muito mais aqui eu explicar sobre isso, mas são reportagens que você, de certa forma, pode publicar em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, porque não é algo que aconteceu naquele exato momento. Eles chamam até de reportagem, eu fugi o nome agora, não é mais ligada a livro didático, alguma coisa assim, esqueci o nome agora. Mas, ou seja, você pode vender esse tipo de material completo com a reportagem, com a pesquisa e com o infográfico para uma revista publicar. São poucos os escritórios que trabalham dessa forma aqui no Brasil. Em São Paulo tem 2 que eu conheço que trabalham dessa forma e fazem reportagens para Super Interessante, fazem reportagens para Mundo Estranho, fazem reportagens para Veja, eles fazem a reportagem completa e eles vendem a reportagem. E aí você tem um grupo. Agora, não existe um designer que se rebaixe ou que não queira se mostrar ou que se ache menos do que um jornalista ou menos do que um publicitário. Existe o designer que não consegue entrar no mercado por causa de um jornalista ou de um publicitário. Entendeu? O grande problema é como é que eu faço para chegar lá? Você quer dizer que então é colocado realmente como segundo plano lá? Exatamente. Ainda é colocado Aqui, né? Aqui. Porque existem prêmios gigantescos mundiais sobre infografia. Quer dizer, aí quando eu digo aqui, eu digo Brasil, né? O Brasil ainda não se dá conta disso. Mas a Folha foi uma das primeiras a colocar. Trabalhar com infografia. Na verdade a primeira... Não, foi a primeira a colocar um grupo, né? Para trabalhar de infografia só dentro. Exatamente. A Correio Brasiliense começou a fazer isso, na verdade. Também já ganhou alguns. Que tem diversos prêmios e tem um design editorial muito bom. Mas é muito difícil você ter um designer comandando. Tem um designer participando. E muitas vezes fazendo o papel que faz um diretor de arte, designer em uma agência de publicidade. Ou seja, ele executa só.
ele não pensa visualmente, porque não deixam ele pensar visualmente. E aí existem diversos problemas que a gente mostrou até agora. Problemas de comunicação visual. Respondi? Mais alguém? Tem mais? Eu queria saber de você, se você já viu o curta Ilha das Flores, se tem, como é que é essa relação. Você viu já desfrutado a primeira curta-metragem e é considerado, assim, por eleições como um dos 100 melhores curtas de todos os tempos. Não vi ainda. Tem bastante informação sobre o seja a fotografia. Vou ver. E de você, eu queria saber se você conhece o ilustrador de Vasca. De Vasca. Ele tem um blog que ele expõe todas as conversas que ele tem com clientes da revolta. Esse eu conheço. Mostraram o trabalho dele. E é exatamente o que muitos passam e seguram. Eu acho que assim, eu não sei se colocar as conversas com os clientes. Porque fica meio de cabelo em pé, às vezes. Como foi falado, até acho que não é só dessa questão de quem faz ilustração. Não, tanto de fotografia. Mas, por exemplo, a nossa dificuldade de ilustrador é assim, o que a gente faz não é visto como um trabalho. Você não vê, por exemplo, você chega no mecânico, você acha que o que ele está fazendo, se ele vai arrumar teu carro, é o trabalho do cara. Você chega no advogado, se ele ganha a tua causa, é o trabalho dele. Aí quando o ilustrador desenha. Você conhece um vídeo muito interessante chamado Make My Logo Bigger? Procura. Que é exatamente o que acontece com ele, que ele expõe por meio de texto, exatamente o que acontece, só que de uma forma visual, contando por meio de uma historinha. Então assim, você faz uma produção e a pessoa vai falar assim, não, mas dá pra você pegar e colocar um brilho no meu logo para ele aparecer mais? Aí você põe um brilho no logo. Faz com trechos de filmes também. Exatamente. Fala, não, dá pra você colocar uma cor roxa no fundo para chamar atenção. E aí você vai inserindo um monte de coisa, quando tu olha pro produto final, você fala, caraca, eu não vou apresentar isso. E o cliente foi pedindo. Aí na hora que você vê, ele mostra, nossa, tá lindo, né? E aí pro cliente aquilo tá maravilhoso. E você acha que ele acha que é aquele logo gigantesco no centro, com brilho, purpurina, e o negócio roxo, mas é lindo. Já passei muito por isso, tipo, eu fiz um negócio assim, tipo, fiz um logo maravilhoso, desenhei um logo, sei lá, mostrei pro cliente, pô, mas não dá pra colocar mais isso aqui, isso aqui? Aí coloquei, o negócio ficou pesado, né? Tá ficando ridículo. Aí começou a ficar muito ridículo. Não, mas não dá pra colocar também um chapéuzinho no boneco, assim? Não, e se colocar um vermelho? E se colocar um sol? Aí, cara, daqui a pouco ele quer que eu faça um desenho animado, né? Aí eu terminei, aí assim, eu não vou mostrar isso. Tipo, eu fiz o que ele pediu e fiz outro, né? Apresentei os dois. Tipo, vou escolher o que eu fiz. Aí ele pegou horrível. Nossa, tá lindo, exatamente o que eu queria. Então tá bom, tá pagando, leva esse negócio. Mas não fala que eu fiz. A gente tem um problema, principalmente na nossa área, que é assim, a gente tinha uma situação, e aí veio o Alexandre Volder aqui uma vez, e a gente perguntou para ele, quando o cliente te procura para fazer um logotipo, quantos logotipos você apresenta? Ele fala, que ele me contratou para fazer aquele logotipo. Se ele me contratou, é sinal que ele conhece meu trabalho, que ele gosta do meu trabalho e eu vou fazer o melhor. Então eu não tenho por que fazer 3, 4, 5. Porque se eu fizer 5, é capaz de ele escolher o pior. Não, eu fiz o que ele pediu, né? Eu fiz um outro por garantia para você escolher o outro. Exatamente. E ele fala, eu apresento um só. E aí, se o cliente gostar, ótimo. Se o cliente não gostar, ele contrata uma outra pessoa. E é difícil acontecer isso, né? Geralmente uma pessoa que produz qualquer projeto, a gente acaba produzindo 5, 6. Não, mas eu acho que o pior cliente é aquele que chega assim. Ele chega com todas as peças que ele quer. Tipo, olha, eu quero uma coisa mais ou menos assim. Eu não falo que ele quer aquilo, ele fala que eu quero uma coisa. Aí você pega, você olha, aí você cria alguma coisa baseada naquilo ali. Você tem um trabalho, tem uma letra, né? De criar o desenho, aí cria tudo. Então, criei um negócio novo baseado naquilo ali e mostra pro cara. Ele falou, pô, mas não tá igual o negócio que eu te mandei. Eu falei, pô, é baseado. Não, mas eu quero exatamente aquilo ali. Aí tu pega, recorta, cola tudo que ele mandou e apresenta. Nossa, é isso que eu queria. Pô, ele podia ter recortado o negócio. Pronto. Mas ele quer aquilo ali, exatamente. É porque a gente ainda tem aquele problema. A
A gente se forma aqui e todo mundo tem a ideia que a gente se forma no Photoshop. E a gente está ali para executar, para mexer no software, para fazer exatamente da forma como eles estão pedindo. Esquece que a gente aqui tem 2 anos, sendo que tem teoria do primeiro ano inteiro, tem teoria do segundo ano inteiro, pensando em comunicar visualmente. Mas a grande maioria, quando você design, legal, só mexer no Photoshop. Também. Então tá, e o core? Também. Quando eu faço e fica assim. Do cara pedir, sabe o que eu me sinto? Eu me sinto um chinês fazendo filme de Bang Bang. Aquela coisa que você olha assim, pode ter uma coisa falsa aí, né? Tem uma coisa esquisita nesse negócio. Mas um chinês vestido de cowboy, no Velho Oeste, assim, é uma coisa meio bizarra, né? Eu me sinto assim. Os caras me É isso que a gente tem que mudar, você né? pensa, né? O cara só copy-cole, né? O cara quer um copy-cole. Eu faço parte do Facebook, do grupo de fotografia. E teve um até que falou isso uma vez. Pô, o fotógrafo tem que escolher ou é a cliente? Porque acho que o cliente tem essa maneira mesmo de escolher as piores coisas. Você vive na situação que nem a gente, né? Ah, mas eu comprei uma máquina digital para minha filha e está batendo foto assim, de uma forma maravilhosa. Por que eu vou pagar o teu serviço como fotógrafo? A gente passa por isso. Comprei uma máquina, vou na festa lá, vou tirar as fotos do Exato. Fica bem legal. A gente passa por isso, ou seja, é a desvalorização do profissional. E só quem pode agora valorizar esse trabalho que está totalmente desvalorizado é o próprio profissional. Então a galera que está saindo daqui tem que entender que se não se valorizar, vai continuar do jeito que está e eles vão perder espaço e vão ter que se locomover para São Paulo, para o Rio de Janeiro para poder ter um valor do trabalho. O que é errado, porque Santos tem um mercado gigantesco que não é explorado ou que é mal explorado. Isso é, usando até o lado do cinema, né? Se você for pensar na quantidade, na facilidade que a gente tem de pegar qualquer coisa e sair filmando, as pessoas também acham que elas podem pegar qualquer coisa e sair filmando e por isso elas já são como era aquela época, da vida. Não, aquela época dos videomaker, lembra? O cara falava assim, eu sou videomaker. O cara tinha, isso aí, as primeiras câmeras cortadas, o cara, eu sou videomaker. Eu sou videomaker, eu faço Tem aquele negócio do Instagram também, né? Pessoas do Instagram que é fotógrafo, que toca guitarra play, E hoje você vê por aí vira e mexe, tem uma febre aí que nem a multimídia, tudo agora é multimídia, novas tecnologias, é porque você pega o celular e você fazendo, você pega o celular, teu celular que liga na fotografia, já vai sair no telão, vai dar tudo certo. Aí tem oficinas, milhares de oficinas de coisas ao mesmo tempo, com novas tecnologias. E aí você vai lá ver a pessoinha com o celularzinho, filmando a mesma coisinha, passando aquilo ali. Quer dizer, falta entender a linguagem. É isso que falta, você entender a linguagem. O melhor texto que apareceu essa semana, quando eu estava falando com o Milor, agora quando morreu o Milor. O Milor era multimídia. O cara pintava, escrevia, participou de rádio, peça, o cara fazia tudo. Pô, não, fazer uma música. Não, o cara já fez. Pintar um quadro, o cara já pintou. Quer dizer, antes de ter essa palavra, ele já era. Né? Então, as pessoas estão completamente enganadas. Não é porque eu tenho a tecnologia que eu sou multimídia. O cara, primeiro que o cara precisa entender, mídia, né, é a superfície. Entendeu? Se o cara consegue trabalhar em várias superfícies diferentes, ele é multimídia. Você pode ser fotógrafo, se você toca um violão, entendeu? Você já foi ator, você, em outras superfícies, você consegue expressar o que você está pensando, você é multimídia. Porque essa é a diferença, você é fotógrafo, você já tem o conhecimento da fotografia, você pega um equipamento de filmagem, seja uma câmera, um iPhone com uma câmera maravilhosa, ou uma câmera mesmo de vídeo. A tua linguagem fazendo isso vai ser muito melhor do que aquela pessoa que comprou um celular, gastou uma grana porque tem uma câmera maravilhosa e vai se filmando. Só que essa pessoa acha que ela tem essa condição, né? Porque ela não entende a linguagem daquilo. Né? Eu preciso saber a linguagem da fotografia. Eu preciso saber a linguagem da cor, se eu quiser usar cor nessa fotografia e quiser continuar. Eu preciso, mesmo assim eu tenho edição. Né? Às vezes me falam assim, Márcia, traz, por causa da coordenação do curso, me manda um currículo. Assim, leva essa pessoa aqui porque ela está com uma oficina multimídia de novas tecnologias usando o celular, que é o máximo. Aí eu vou lá olhar o que o cara faz, nada mais é do que filmar você e mandar passar ali. Tá, mas e aí? Isso qualquer pessoa faz. Se treinar um chimpanzé, ele faz. O que eu agrego de informação de conceito, né? Que acho que é grande palavra, conceito, que a gente falou isso muito ontem. O que eu agrego de conceito ali? Que a tua profissão de fotógrafo, mais a dele de desenhista, mais o outro de designer, mais o outro jornalista, de videomaker, tudo isso junto culmina para um resultado que aí sim é a grande sacada de você usar as novas tecnologias. Né? Em cultura,
há pouco tempo vi uma peça de teatro que eu estava curiosa porque falaram que ia ter uma projeção de vídeo. Teve 2 momentos de projeção de vídeo. Aí eu conversei com um professor aqui da faculdade, o Gilson, eu falei... Sim, não vamos comentar. Aí eu conversei com o Gilson, e falei... Aí, pô, Gilson, vamos conversar de teatro, porque aí eu entendo que eu amo teatro, faço teatro, mas o Gilson é do teatro, né? Então eu gosto de conversar com ele. Gilson, vamos bater um papo que eu quero saber se eu que sou louca ou o que você achou. Né? Aí a gente começou a conversar, eu falei, os momentos de vídeo. Ele, que vídeo? Eu falei, você está tirando sarro ou você realmente não viu? Ele, teve um momento de vídeo? Eu falei, teve 2 momentos de vídeo assim. Ele, nossa, aquilo pra mim nada é a mesma coisa. Não é você chegar, filmar você e pôr lá na tela. Entendeu? Tá, mas o que aquilo vai agregar de informação para a peça de teatro? Né? E eu, voltando ao que eu falei até antes, como eu sou apaixonada por teatro, por música, madeireira, sabe, né, que eu já fiz de tudo um pouco, amo, né, eu acho uma judiação, cara, eu pensar nisso, né? Por que não chamou alguém que manja de cinema? Os meninos fizeram balé lá em Mongaguá, tinha assim, eles não tinham palco, não tinham cenografia. Eles criaram uma cenografia básica, fizeram uma projeção atrás para dizer que era dia, que era noite, e a projeção passou isso, né, do dia da mudança. Então, na verdade, a projeção ali ajudou, ela virou o cenário, sem ter cenário. Então, eu acho que isso é que funciona. Quando o público sente isso, essa mudança, né, da peça do balé que eles fizeram, que era a projeção atrás do moinho, das coisas passando. Então, isso que é interagir. Então, acho que isso é uma ação multimídia, onde eles trabalharam uma projeção em relação às pessoas que estavam dançando na frente. Então, tudo uma interação. Esse empréstimo que é legal, que eu citei assim, por exemplo, a gente trabalha muito assim, né? E eu entendo que eu posso aprender com ele pode aprender comigo, e a gente se junta para dar um resultado positivo. Muitas pessoas, infelizmente, não pensam assim, falam assim, eu não vou chamar ele porque ele pode me roubar esse trabalho depois, e eu não quero, porque é meu, e eu vou fazer tudo sozinho, e vou comprar um negócio lá no fundo. Eu estava explicando, né, que o Vanderlei fez um curto agora com o Puta Santos, e ele chamou várias pessoas. Ele chamou o Simonian para fazer a trilha sonora, um ex-aluno nosso aqui, o Rodney, para fazer edição, e eu fiz umas ilustrações que elas encaixam, elas são... A Drica, a direção de arte, então elas encaixam dentro do filme. Então, por exemplo, o filme tem uma passagem, por exemplo, na hora que o cara vai preso, em vez de aparecer ele preso, aparece uma ilustração, e a ilustração, como ela está em camadas, a grade se mexe, os caras estão como se fosse uma animação, entendeu? E aí entra o filme. Então, existe essa interação. Quer dizer, ele foi chamando pessoas de áreas diferentes para completar a ideia dele. Mas isso aí é mais uma coisa aquilo que a gente está falando dos 2 coelhos, porque existem essas tecnologias, existem essas pessoas, como é que a gente pode trabalhar com isso? O grande problema é o que fazer com essas tecnologias. Esse filme que ele está falando, do Vanderlei, vou contar para ele. Vai ser lançado brevemente, a gente está fechando para ver se faz o lançamento da abertura lá com o Silvio, lá no Sesc, bem legal. Daí o Afonso Coiá vai vir fazer um bate-papo com a gente no multimídia, no dia 15 de maio, 16 de maio. O Afonso Coiá vai estar aqui para falar dos 2 coelhos. Afonso Coiá é um diretor santista, fez o primeiro longa dele, foi dos coisas, que é Falecendo da Negrinha, do Capcioca. Teve pré-estreia até no Rocks com ele. Tem bem isso de você colocar as ilustrações. Mais uns meses ele tem DVD. Aliás, Santos foi foi o melhor público do filme no país inteiro, porque ele deu prejuízo em toda a cidade e fazendo lucro aqui. Pois é. Mas, bom, quem mais se pergunta aí, pessoal? Senão a gente vai pro sorteio que tá. É melhor que o sorteio você vai sair se alguém tiver uma pergunta, Bom, eu faço só uma então, assim, mercado de quadrinhos. O Brasil tem muito leitor. O Omelete, conhece o site? Conheço. Fez a King Kong, foi a primeira convenção deles. Conheço o JP, um artista, esse cara faz tempo, é o criador do Omelete. Imitando meio que a Tom de San Diego, e enfim, foi um sucesso, um monte de gente e tal. E no Brasil tem muitos caras talentosos trabalhando juntos na Marvel, na DC. Como é que tá isso para quem quer se inserir? Se tem tanto leitor, porque a gente não tem tanta gente trabalhando aqui, as pessoas vão para fora. Então, o mercado de quadrinhos, os brasileiros sempre teve lá fora, assim, a gente sempre teve oportunidade. Hoje tem muito desenhista da Ásia agora trabalhando nos Estados Unidos, né?
Eles têm essa mania, eles baixam o custo das coisas e eles começam a entrar no mercado de todo mundo. Então tem bastante filipino, coreano, eles estão entrando bastante no mercado norte-americano. Mas os brasileiros é que ocupavam esse espaço. Inclusive a gente tem alguns santistas aqui, o Renan Cliquet, o Hamilton que eu falei, o Paulo Siqueira, eles foram alunos aqui da gente. Eles estão desenhando para a Marvel ou para a DC, né, fazendo arte final. E eles são aqui de Santos. Além disso, tem gente de São Paulo também que desenhou para editoras norte-americanas e acabaram abrindo um estúdio em São Paulo, que nem a Quanta, que antigamente era fábrica de quadrinhos, né? Era um pessoal também que desenhava no mercado norte-americano e abriu o estúdio deles. Eles pegam várias coisas para fazer, inclusive eles fizeram uma revista que saiu um tempão atrás pela Abril, chamada Linha de Ataque. Na época que o Brasil ia para a Copa, acho que foi em 94. Eles pegaram os principais jogadores, os principais cronistas de futebol e fizeram várias histórias em quadrinho em relação ao futebol. Né? Na época a revista teve um certo sucesso assim, mas não vingou como revista. Só que as editoras elas estão apostando ainda no quadrinho nacional. Tanto que a editora Abril, ela tem um concurso, para quem não sabe, que você pode formatar um personagem de história em quadrinho, enviar esse projeto para eles, e se o projeto for aprovado, eles publicam. Saíram 3 agora, que é sobre um menino que faz um acampamento de verão, que é um acampamento só de zumbi. Aí tem um outro que é um menino que viaja no tempo. E tem mais um outro que eu não lembro qual é. São 3 histórias que saíram a preço de R$1,25, R$1,25. Saiu, está nas bancas já. E são os vencedores desse último concurso. Eles estão promovendo o concurso de novo, estão abrindo agora o concurso, para quem apresenta o projeto, eles colocarem. Se a revista tiver uma vendagem boa, eles fazem o número 2, 3 e assim por diante. Quer dizer, é uma oportunidade que está dando. Se eles estão criando essa oportunidade é porque tem mercado. E porque eles voltaram com um formatinho. Né? A briga no Brasil sempre foi o formato da revista, o tamanho da revista. Né? Quem cresceu, por exemplo, eu cresci com um formatinho que é aquele formato menor, né, de revistinha. Aí o que aconteceu? A editora Abril, que detinha o poder sobre esse tipo de mercado, ela passou para um formato maior, que é o formato norte-americano, e aumentou o valor. Então, quer dizer, o número de compradores diminuiu e o mercado também deu uma enxugada. Só que agora eles estão querendo voltar com esse formatinho de novo. E o mercado está aumentando porque o que acontece? O desenho japonês ele dominou durante um bom tempo agora as bancas de revista. Porque era assim, até a década de 90 mais ou menos, nos anos 90, a gente tinha 70% da banca de revista era norte-americana e a gente tinha o restante dividido entre nacional e estrangeiro. Hoje você chega na banca, você tem 70% de desenho japonês e o resto se divide entre as outras coisas, entre americano, brasileiro, né? Europeu vai se dividindo. O que acontece? Tem tido uma queda, né, dessa vendagem japonesa, quer dizer, eles estão enxugando os títulos, né? Tipo, alguns títulos novos estão saindo, mas não estão vendendo como vendiam, então as editoras começam a repensar. E nessa forma de repensar, eles acham que se abrir para novos títulos, né, nacionais, uma linguagem mais próxima, talvez eles consigam mudar as vendas, principalmente a editora Abril, que perdeu espaço para a Panini, por exemplo. Né? Então tem esse espaço aparecendo. Eles voltaram com o formatinho do Super Meio. Isso, aquele formato pequenininho. Saiu um valor mais em conta. Assim, R$7,95 vem com 100 páginas. Isso, tentando retomar. Bom, gente, mais alguma pergunta? Se a gente vai para o sorteio, já fica trancafiado aqui. Vamos para o sorteio. Primeiro eu queria agradecer de coração aqui o espaço, a Márcia, o Bar e o André. Só queria dar já a programação aí do restante do posto. Na quinta-feira, 8 horas, na Milor, ali no Gonzaga, que é bem em frente à Realista, vai ter um bate-papo sobre criação literária com a Demi Demarque, a Amador Martins e a Regina Alonso. São 3 escritores conceituados aqui da região. Quinta às 8. Aí na sexta, no Almanac Novo, o Almanac fica ali na praia, né, da Regina Martins, mas eles vão inaugurar um novo espaço que é embaixo do Conservatório do Gilberto Mendes, ali na Euclides da Cunha, perto do Canal 2. Vai ter um bate-papo musical com o Juninho Bittencourt, o Wagner Parra, que é disqueria, aí tá toda terça-feira tá com a Vitrolada, reabriu uma Conselheiro ali perto da praia. E com o Matheus Krempel, que é vocalista de uma banda atômica, o The Bombers, e o Juninho vai fazer um show depois, 8 horas também, lá no Almanac Novo. Os 2 beneficentes em prol da Casa do Benedito,
quilos de alimento. Aqui podia ter sido. E no sábado, para encerrar o grande finale aí da programação, no Alcafé ali do Maurício, levanta a mão aí, Maurício. Tudo bom? O Alcafé aqui pertinho, na Lobo Viana com o Canal 4, uma casa super charmosa. Vai ser mercado editorial com o José Mistaranda, Realejo, o Valdir Alvarenga, que é da revista Mirante, o Vieira Vivo, que estava aqui, foi embora, que é da Costelas Felinas, da Henrique Serra. Amanhã começa o Festival Sesc Melhores Filmes no Rox, a sessão é gratuita e ainda tem várias vagas, assim. Quem quiser, ele passa o nome, é 7h30. Tem aula. Vai ser outra como motivo O filme vai ser o Girimunho, que é um filme nacional que ganhou vários prêmios, não passou aqui ainda. Depois o festival, para valer, acontece do dia 10 ao dia 19, com 2 sessões diárias, às 4h15 e 8h15 da noite. Os filmes, assim, são filmes do ano passado que rolou uma votação, então volta o Melancolia, Meia-Noite em Paris, Árvore da Vida, Cisne Negro, tem o Trabalho à Cansa, que é nacional. Estou falando isso porque eu também sou assessor de imprensa do Rox, tem que ver. E domingo tem o Cine Surpresa, porque Ah, quem conhece, nós lá temos no um Rox, projeto. né? no Rox. Aliás, o Rox podia dar uns ingressos para gente sortear. Eu vou sortear um par daqui a pouco. Uma vez por mês, a gente se encontra no segundo domingo de cada mês, para quem não conhece. A Madeirense nunca mais foi. A gente vê um filme surpresa. As pessoas que chegam lá às 5h30 da tarde, em frente à bilheteria do Espaço Coranga, a gente faz uma votação, tem que estar às 5h30, entre os filmes que passam 6 e 7. O mais votado todo mundo vai ver. A gente tem uma parceria com a Cantina de Luca, quando a gente vai depois, eles sorteiam o Palmas e Becos lá. E temos parceria com a Loja Segredo Vitória com a Vídeo Paradiso. Se quiser ir, é só aparecer lá, é bem divertido. Vai ter Amigo Secreto de Páscoa, ninguém precisa comprar nada, só vai ganhar. Quem quiser ir. Bom, é isso. E visitem o site, pessoal. O Culturalmente Santista é um site aí que foi criado para valorizar, incentivar, enfim, abrir espaço para os artistas aqui da região. Tem várias entrevistas, inclusive com o Argemiro Antunes, o Miro, que está ali. A Márcia já está 6 meses me devendo as respostas. Né? Tem com o Eduardo Ritt também, uma entrevista super legal. São os artistas contando a própria história. Entrou uma do Juninho Bittencourt, que é um pouco tempo. Está na Correia também. Está na Bem 2. Deixa eu só. Você falou do Mineiro, deixa eu te lembrar. Nosso ex-aluno aqui, né, um aluno aqui, o Rodrigo, ele publica a própria revista em quadrinho dele. Né? Ele publica a própria revista. Então acho que depois se você também falar alguma coisa para baixo, onde que é? Você quadrinho? Lógico. No desenhopublique.com. Desenhopublique.com. Qual o nome da revista? Tundra. Desenho e publico? Desenhopublique.com. É um personagem, roteiro que ele mesmo criou e ele vem desenvolvendo esse trabalho. Está na 4ª edição, é isso? Só o todo acho que está na 9ª ou 10ª. Começou com um projeto pra cá. Não, antes, ele começou com o projeto antes, ele já veio, trouxe o projeto, aí levou o projeto para você e continuou a desenvolver. Vou elaborar. Apodar ele, né? Lapidar. E é isso, o Cinezen, que é o site de cinema aí que é anterior, tem crítica toda semana, tanto na página do Roxy como do Cinezen, a gente sorteia ingressos também. Viu? Eu vou pedir para você me surpreender também. Mas boa propaganda ainda, a gente sempre fala em frente ao Rox e passa por Coranga lá. Hoje, inclusive, está tendo agora uma pré do Xingu, que o Roxy fez marcar às 9. Foi você pegou a receber, enfim, coisas que acontecem e a gente concorre com a gente mesmo. Mas, bom, obrigado, valeu. Longa vida ao cinema. Vou ter que o curso também perdura, eu vou pegar.